Desde que nada seja usado contra mim. Contra ti, sim, também acho. Então, boa noite, pessoal. Mais um dia da nossa Semana Magna BIM. Então, agora a nossa sextou na Semana Magna BIM, né? E a gente tem o privilégio de receber a Cristine Beck, do Ideia 1, que veio nos falar sobre fazer projeto arquitetônico em BIM. E essa menina, apesar de ser uma menina, já está com uma... Aliás, as meninas que eu trouxe para essa semana, que meninas espetaculares. Olha, e tem uma bagagem gigante, né? A Tini, como é conhecida mundialmente, tem uma bagagem muito grande de BIM para nos ensinar, para colaborar com a gente. A Tini sempre é muito ativa nos eventos, principalmente estando à frente da ASBEI agora, do grupo de BIM, né, do grupo de trabalho de BIM. Então, na verdade, Cris, eu quero só te agradecer muito, muito, muito. Isso não tem preço, tu sabe bem, né, como é quando a gente é estudante e tem muita vontade de estar lá com um pezinho do lado de fora para saber como realmente as coisas são, porque a gente sabe que é diferente da faculdade. Sim, um pouquinho. Um pouquinho, né? Qualquer coisa. Então, assim, é muito valioso receber profissionais que dedicam uma parte do seu tempo, que time is money, né? Tempo é dinheiro. E não só isso, tempo, quando tu dedica tempo para alguém, tu tá dedicando para aquela pessoa atenção, respeito, dando muita importância para alguém, né? Quando tu dedica o teu tempo. Então, assim, ó, te agradecer do fundinho do coração, sabe que tu pode contar comigo também, porque precisar, e coloco as portas da Ubra abertas para ti sempre que tu quiser. E eu vou pedir que tu comece te apresentando. A Prof. Morgane tá fazendo uma dupla comigo hoje. Ela vai estar prestando atenção ali nas perguntas do chat, para a gente tentar... A Cris já pediu que a coisa fique dinâmica, que a gente vá se falando. Vocês também, se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. De preferência, que as pessoas que queiram deixar suas câmeras abertas tenham compostura, estejam vestidas, né? Acontece cada coisa nessas reuniões. Isso eu imagino. O bom é que, assim, como o Google Meet, ele grava a pessoa que está falando e a tela que está, né, sendo apresentada, essas coisas não ficam gravadas. Então, tá tudo certo, né? Tá, tranquilo. Então, só eu tenho que me comportar aqui. Muito obrigada, e a palavra é toda tua. Ai, Carol, muito, muito obrigada pelo convite. Nossa, a Prof. Carol, eu acabei conhecendo pelas Bea também, ela foi convidada para uma das nossas segundas BIM, e desde então grudei nela, né? Eu acho que ela grudou um pouquinho em mim também. Deu assim um match incrível assim, entre nós duas, acho que de pensamento, dessa batalha que a gente vê no dia a dia, que é, né, de implementar o BIM na faculdade. Eu já faz tempo que não, né, que me formei, mas eu sou acadêmica ainda, né? Atualmente estou fazendo meu mestrado, já estou na finaleira. E a minha pesquisa ela é sobre BIM, então eu participo muito disso. Eu acabei também participando eu tive uma bolsista de iniciação científica lá da Uniriter, que ela também fez a pesquisa dela sobre o ensino do BIM. Então, assim, acaba que eu estou um pouquinho em cada parte, assim, dos assuntos, né? Tanto na prática quanto na academia. Então, eu sei como é difícil e eu admiro muito os professores que nem a Carol, que vão lá e sabem que tem, né, uma grande batalha, assim, que não é simplesmente, agora eu quero mudar isso, não. É um protocolo, é uma burocracia para a gente conseguir evoluir, e ela tá ali firme e forte, fazendo acontecer. E agora uma semana magna, só de BIM, que loucura. Geralmente é uma das palestras até sobre BIM, mas agora não. 100% BIM. Cris, eu te chamo de Cris, eu não consigo te chamar de Tini. Não tem problema, pode me chamar de qualquer nome. Mas, assim, quando o Gabriel me pediu, né, a gente podia fazer uma semana especial no começo do semestre, porque a gente não vai ter férias.
Sim. Então, podia ser uma coisa assim, para a gente dar uma pausa, uma respirada produtiva, assim, né? Aí ele deu isso para Carol. Ô, Carol, dá para tu organizar para mim aí, não sei o que. E eu, tá, e se fosse tudo sobre BIM? Não, super legal. Eu acho que é um assunto que está muito em voga e é um assunto que a gente já vem falando há um tempo, mas sempre assim, de maneira meio tímida. Claro que quem tá, que nem eu tô nas BEA, tô lá no, né, quando a gente está em muitos grupos, acaba que muita coisa é BIM, né, pra gente. Mas quem não tá em todos esses grupos, às vezes eu acho que é mais pinceladas do que realmente, enfim, né, um assunto é tão presente, porém eu acho que ele ainda é um pouco tímido, então realmente trazer uma semana BIM é bem bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, posso dividir minha tela, né, aqui com você? Claro, fica à vontade, sinta-se em casa. Então, vou aqui. Vamos lá. Então, fiz... Vocês me digam se está aparecendo. Sim. Foi? Tá. Foi. Então, assim, pessoal, começo me apresentando, então. Meu nome é Cristine Beck, eu sou lá de Novo Hamburgo. Me formei em 2010 na Unicinos, como arquiteta urbanista. E desde então, né, eu acabei ficando um ano em Novo Hamburgo, trabalhando sozinha. Acabei abrindo, tipo, um escritório autônomo, assim. E eu sempre brinco, né, que eu descobri que eu sou uma pessoa muito comunicativa, adoro falar, como vocês vão começar a perceber agora aqui na palestra, adoro trocas e comecei a me sentir muito sozinha. Então, em 2012, eu resolvi que eu queria, precisava de gente na minha volta, eu queria trabalhar com uma equipe, e eu sempre sonhava em eu montar uma equipe, porque na minha época era muito assim, se formava, né, os escritórios só queriam estagiário, então tu te formava, tu abria o teu escritório com o teu nome e era isso, sabe? Então, e de repente, né, eu vi que tinha um escritório em Porto Alegre que estava procurando arquitetos, e para mim aquilo foi muito diferente, assim, não via tanto isso acontecendo no interior. Então, acabei indo para lá, fui chamada para fazer 6 meses de treinamento, assim, para ver, né, se me adaptava à equipe, e depois desses 6 meses fui convidada a me tornar sócia. Então, eu sou sócia da Ideia Arquitetura desde 2012. E foi lá que eu aprendi ArchiCAD, né? O BIM foi aos poucos, mas desde 2012, digamos que eu aprendi ArchiCAD mesmo. E nós éramos basicamente um dos 3 escritórios que trabalhavam com BIM na arquitetura. Então, era nós em ArchiCAD e mais um em ArchiCAD e outro em Revit. Era pouquíssimas pessoas. Nenhum dos nossos projetistas complementares, estrutural, hidrelétrico, nenhum deles trabalhava com BIM. Era algo bem assim solitário, mas já era super gratificante, né? Foi um divisor de águas assim na minha vida trabalhar com BIM. Então, só para continuar ali me apresentando um pouco mais, daí em 2014 resolvi que eu queria fazer uma pós, que acabei me formando em 2016, foi um Master em Arquitetura e Iluminação. Em 2017, eu comecei a receber convites para dar aula de ArchiCAD, né? Porque eu acabei, tipo, me apaixonando muito pela ferramenta. Eu chegava nas minhas amigas arquitetas, pelo amor de Deus, tem que aprender a trabalhar com ArchiCAD, tem que trabalhar com BIM, esquece o restante. E então, daí em 2017, a Graphisoft veio para Porto Alegre e eu acabei fazendo uma prova para fazer essa certificação para ser treinadora. Então, eu fiz essa certificação em 2017 para ser treinador de ArchiCAD 21. Né? Então, acabei passando e com isso também comecei a dar cursos, né? Montei um curso com os guris da Hub desde 2017, então a gente dá curso de ArchiCAD. Em 2017 também, como eu comecei realmente a entrar de cabeça, porque já era apaixonada, mas comecei a ver que tinha pouquíssimas pessoas que sabiam, que precisava ter mais incentivo, acabei virando também BIM Manager lá do escritório, lá da Ideia 1. E nem que foi tudo indo assim, né? Então, em 2018, entrei pro GT BIM das BEA, né? A gente já tinha um arquiteto lá do escritório que né? Que ele até foi fundador do GT BIM das BEA, mas ele acabou saindo, então eu entrei no lugar dele. E em 2019 fui convidada para ser coordenadora. O coordenador que tinha até então, Fernando Brentano, ele já queria sair fazia tempo, porque ele já estava quase 10 anos ali como coordenador, e me convidou para substituir ele, e eu super topei. Ano passado também, então, fui convidada para ser membro fundadora, né, integrante do Comitê de Ética da CEBIM Rio Grande do Sul, também com a Flávia é a presidente, né, que estava ontem aí dando palestra para vocês. E, atualmente, estou na finaleira do meu mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Uniriter Mackenzie. Espero que tudo dê certo, vou me formar esse ano. A pandemia aí deu uma prolongada na minha pesquisa, mas também a minha pesquisa ela é sobre BIM.
Ela é sobre, na verdade, a minha pesquisa, ela fala um pouco assim, pós-implementação, né? Tipo, tem muita pesquisa que fala, como implementar, como que foi a implementação dos escritórios. E a minha pesquisa ela é um pouco voltada mais para o presente, assim, do que é pronto. Nós temos agora não sei quantos escritórios que já têm implementado o BIM desde 2011, 2012, 2015, e agora eles já estão considerados, né? São considerados escritórios que já estão um pouco mais amadurecidos. Como que está essa situação, né? Como é que foi a relação com os projetos, enfim. Então, entra um pouquinho no mundo dos escritórios pós-implementação. Essa é a minha pesquisa. E eu vim aqui falar com vocês, né, como BIM Manager do escritório, mas eu sempre gosto de apresentar a minha equipe, né, que, na verdade, eu acabo sendo BIM Manager, mas eu não estou sozinha, né, todos eles sabem muito sobre BIM. Lá na Ideia 1, no começo, a gente mesmo se ensinava, né, BIM. Tem gente que se ensinava um para o outro como, desde o começo, né? Ninguém entrava sabendo ArchiCAD, ninguém entrava sabendo nenhum software. Então, a gente mesmo se ensinava. E hoje, assim, eu consigo dizer que todos que trabalham lá são excelentes em trabalhar com ArchiCAD, BIM, né? E daí você me pergunta, né? E agora vocês ainda ensinam? Não, a gente acredita que agora tá cheio de curso aí, né? Sim. Então, agora a galera tem que começar a voar com as próprias asas, assim. Mas é bem bacana, porque, na verdade, o pessoal chega já sabendo mexer em software, né? Claro que como a gente usa ArchiCAD, é o que a gente solicita, mas sempre tem, assim, o padrão do escritório, sempre tem um jeitinho que a gente trabalha, e a pessoa também, lá em tal lugar que eu já estagiei, eu trabalhava assim, então sempre tem uma troca hoje, né? A gente não ensina mais do zero, mas a gente ainda ensina muita coisa. E o escritório esse ano está fazendo 16 anos, mês que vem, nós vamos fazer 16 anos, eu já estou quase 9 anos, 8 anos e meio, então já passei da metade da vida do escritório. E trouxe aqui uma pincelada de projetos que a gente fez, né, ao decorrer desses anos. E todos esses projetos que vocês estão vendo aí, eles são projetos que a gente fez em BIM, em ArchiCAD, né? Então, até eu tinha, nas minhas palestras antigas, eu mostrava, assim, os primeiros projetos e depois que a gente começou a utilizar BIM, mas a gente não quer nem mais falar de antes, assim, sabe? Acho que a gente já nem se lembra mais como é que era. Imagina, eu aprendi AutoCAD quando eu estava, acho que no terceiro semestre, se eu não me engano. Isso deve ter sido lá por 2007, eu acho. Então, eu me formei em 2010, ou seja, eu usei 3 anos da minha vida de arquiteta, eu usei AutoCAD. Então, eu já estou há quase 9 usando ArchiCAD. Né? Então, de 3 anos em AutoCAD para 9 em ArchiCAD, eu já não sei mais nada de AutoCAD. Né? Não, eu sei abrir um DWG e pegar e apertar D, I e pegar a distância. É isso que eu sei fazer hoje em dia, né? E lá todo mundo também é a mesma vibe, assim, a gente não sabe mais utilizar softwares 2D para trabalhar. E alguns números também que eu gosto sempre de trazer, então a gente vai fazer 16 anos agora mês que vem. Desde 2011, né, foi implementado BIM lá no escritório com o software do ArchiCAD. E a gente já fez, na verdade, esse número até tem que ir atrás, porque esse 1,5 milhão de metros quadrados foi do ano passado, a gente já passou esse número faz um tempo, e isso é tudo de projeto feito em ArchiCAD, né? E hoje, nossa configuração do escritório, nós somos 10 arquitetos, 3 estagiários, a gente tem uma auxiliar administrativa e um cara do render. Cara do render é ótimo. É um cara do render. E uma coisa que eu gosto de falar também sobre isso, assim, desde 2011 em BIM, né, é porque a gente realmente passava muito trabalho, né? Eu entrei em 2012, então eu estava naquela transição do escritório. Então eu cheguei a fazer alguns projetos em AutoCAD e eu sempre conto, não sei se alguém já assistiu alguma palestra minha, alguém que está aí hoje, mas eu sempre brinco, né, que para a gente fazer uma revisão de esquadrias, né, não sei se alguém já fez detalhamento de esquadrias. Ó, João Paulo Moraes falou que já participou, então ele já vai saber essa. E eu sempre falo, né, que tipo, a gente pegava uma caneta vermelha, né, para contar, então ia lá, eu contava, uma porta de madeira de 60 centímetros, 2 portas de madeira de 60 centímetros, ia fazendo palitinho de um ladinho, em vermelho, ia marcando. Daí, vi todas de 60, mas elas abrem para a esquerda ou para a direita? Essa para a esquerda, essa para a direita, essa para a esquerda, essa para a direita, e assim ainda, contei as de 60 de madeira. Agora eu tinha contado as de 70, as de 80, as de 90, as de 1 metro, de 1,20 m. E as de alumínio, e as de vidro, e as de aço, e as de ferro. Guria, era bem assim, que loucura. Era assim.
E assim, quando terminava tudo aquilo, era óbvio que eu tinha errado. Não tinha como um ser humano, por mais perfeito que seja, não Por mais tinha como, fada né? maravilhosa que fosse. Né? A entendida das vantagens da esquadria não tinha como eu não ter errado. Então eu ia lá com a minha caneta azul e eu recontava tudo de novo. Terminava de recontar, o que eu fazia? Eu dava para o Marcos, que ele era meu coordenador na época, quando eu entrei, e ele ia lá com a caneta, sei lá, cor verde, e ele recontava tudo, porque era óbvio que eu tinha errado. E não importava quantas vezes eu recontasse ou qualquer outra pessoa corrigisse meu trabalho, sempre ia dar um número diferente. Entende? Porque era impossível a gente conseguir ter esse controle, era realmente muito difícil, e era, assim, um trabalho de muito tempo, né? Imagina, daí tu fica assim, pô, me formei na faculdade, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, arquitetura, novo urbanismo, e eu tô aqui contando esquadria, sabe? Tipo, o que eu fiz de errado na minha vida, sabe? Não é, entende? Então, era óbvio que isso era um trabalho que era necessário, né? Que tipo, a gente precisa entregar para o nosso cliente a quantificação das esquadrias, só que a gente não precisa fazer isso. A gente pode botar isso numa planilha, a gente pode fazer o computador pensar por nós, né? Nesse caso, né? Deixa a gente parar para pensar no que realmente importa, que é a conexão, os fluxos, a maneira com que a luz bate na parede, projeta uma sombra, sabe? É isso que a gente precisa pensar, porque isso não tem máquina que faça, entendeu? Não tem, eu não acredito, por mais paramétrico que tudo seja, tem certas coisas que a gente ainda precisa do nosso toque, da nossa sensibilidade, né? Agora, contar esquadria não, né, filha? Vamos botar para o computador fazer, entendeu? Então, isso realmente é real, foi por causa da documentação de esquadrias, bonecos de esquadrias, que a gente migrou para o BIM. Porque daí o Marcos, que ele era um dos diretores, ele era super, tipo, nerdzão, adorava programação e não sei o que, ele foi lá e descobriu. E ele pegou, na época, um demo do Revit e um demo do ArchiCAD. E ele testou os dois. E ele se apaixonou pelo ArchiCAD. Assim, hoje, daí, falando um pouquinho sobre ArchiCAD e Revit, assim, uma mini pincelada, né? Ontem vocês já devem ter saturado sobre o assunto. Mas, assim, na época, tá? O Revit e o ArchiCAD eram muito diferentes, tá? Muito, completamente diferentes. E o que eu sinto que... Porque, imagina, eu comecei no ArchiCAD 14, a gente já está no ArchiCAD 24, né? Então, eu já estou há 10 ArchiCADs acompanhando a evolução do software. No começo, eles eram muito diferentes. Só que o que aconteceu? A cada evolução de software que acontece anualmente, um ia pegando o bom do outro, entendeu? Então, olha só, o ArchiCAD faz tal coisa, o Revit no ano seguinte botava. Olha ali, o Revit faz tal coisa, o ArchiCAD no ano seguinte botava, entendeu? Então, hoje eu já acredito que eles estão muito mais parecidos, tá? Que seja até mais difícil fazer essa diferença, essa escolha, né? Mas na nossa época, o ArchiCAD era muito mais intuitivo, ele era muito mais fácil. Até o 3D, o Revit não tinha direito, como tu vê em 3D, cônico, né? Perspectiva cônica, até, sei lá, 2 anos atrás, que é uma coisa super simples, né? Então, assim, hoje, por isso que a gente escolheu o ArchiCAD naquela época, só para vocês entenderem, né? A gente... Não, hoje eu já acho que eles são mais parecidos, acho que até deve ser mais difícil de escolher. Bom, mas eu vim aqui para falar sobre BIM, e para falar sobre BIM eu já queria puxar uma outra bandeira que a gente tem muito forte lá no escritório, que é o Open BIM. Ou o que quer dizer Open BIM? Não sei se vocês chegaram a falar um pouquinho, provavelmente Chegamos a falar muito superficialmente, sim. Tá, Open BIM, tá? É um termo que existe a Building Smart, tá? Que é como se fosse uma regularizadora do BIM no mundo, tá? Foi ela que inventou o IFC. O IFC é como se fosse o PDF de tudo que é gráfico, né? Não importa qual software, se eu tô lá no PowerPoint, se eu tô no Illustrator, se eu tô no Photoshop, eu consigo, de qualquer dessas plataformas, eu consigo salvar em um denominador comum, que é o PDF, certo? No BIM, a gente não importa qual software vocês estejam, vocês têm que conseguir salvar em IFC, tá? E o IFC ele tem que ser lido por qualquer software BIM. Hoje ele não está perfeito, né? A gente tem ainda muito retrabalho, às vezes os softwares leem diferente, certos parâmetros, mas a ideia é que não importa qual software vocês queiram trabalhar. Vai ter gente que vai dizer, eu amo ArchiCAD, vai ter gente que vai dizer, não, mas eu amo Revit. Não importa, a gente pode trabalhar em um mesmo projeto juntos, porque a gente vai ter esse denominador em comum, que é o IFC. Então, por que a gente levanta a bandeira do Open BIM? Porque esse
IFC ele ainda está, né, essas exportações, IFC, elas ainda estão cruas, elas estão sendo, tipo, evoluídas, né? E depende muito dos softwares quererem também que elas evoluam, né? Então, a gente sempre levanta essa bandeira que pra gente não importa se o estrutural trabalha em TQS ou em Revit, qualquer outro, né? Se o elétrico trabalha com AutoQI, né? Tem milhões de softwares BIM, né? ArchiCAD é só um deles. A gente está aberto a trabalhar com qualquer um, né? Para nós o que importa mesmo é a troca, é a colaboração entre as equipes. E o que eu trouxe para vocês, na verdade, é apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do Parque Una. Você já deve ter ouvido falar, talvez, não sei, Carol, se te ouviu falar do Parque Una. Parque Una é um projeto que a gente desenvolveu lá para Pelotas, né? E por que eu resolvi trazer ele para vocês? Porque muita gente, quando eu apresento algum projeto, todo mundo, mas é porque tu trabalha com edificação em altura. Mas é porque tu trabalha com muita repetição, né? Sempre tem assim alguma coisa que faz com que para mim seja muito fácil fazer BIM e para outra pessoa não seja tão simples assim. A tua grama é sempre mais verde. Sempre, sempre, sempre. E então eu resolvi trazer o Parque Una porque é um projeto, tá? Até eu trouxe uma imagem aqui para quem nunca ouviu falar dele, vocês podem procurar no Google, assim, tem bastante informação. Ele é um projeto lá em Pelotas, ele é um bairro planejado, só que ele não é fechado, ele é um bairro aberto, né? Da Idealiza, lá em Pelotas, pertinho do shopping do Iguatemi, se não me engano é Iguatemi, agora já fiquei na dúvida. Mas, e esse é um bairro que, assim, ele foi feito por uma outra empresa, né, de urbanismo, mas a gente participou dele do Master Plan, né? Então, até trouxe um vídeo. Bom, deixa eu terminar aqui, daí eu vou tentar mostrar esse vídeo para vocês. Mas a gente participou desde o Master Plan dele, que é assim, como que as glebas vão funcionar, qual vai ser a relação, qual é o limite da altura. É quase como se fosse fazer um plano diretor para essa gleba, né? Então, foi uma experiência muito bacana. E a gente foi, então, do Master Plan, passando para arquitetura, né? A gente fez os prédios que hoje estão lá, estão sendo construídos lá. A gente fez o paisagismo desses prédios, a gente fez os interiores. A gente foi assim, então, do macro, né, que é o master plan, até chegar ao detalhamento da porta ou da fechadura da caixinha de correio, sabe? Então foi assim, um projeto que a gente pegou muitas gamas, assim, muitas vertentes assim do que é arquitetura, né? Então eu vou ver se eu consigo, deixa eu ver como é que eu vou fazer para tentar mostrar para vocês, só um pouquinho. Se vocês quiserem perguntando alguma coisa enquanto eu vou tentar A partilhar Andressa um vídeo colocou aqui que é quase uma graduação, na verdade é muito mais que uma graduação. Porque envolve toda a Vai parte de pegando. construção, de quantitativo. Tu não Sim. teve que contar as esquadrias, eu imagino. Graças a Deus, não precisei. Imagina. Foi tudo ArchiCAD. Vamos ver se eu consigo, gente. O teu vídeo tá em que formato, Cris? Vamos ver. Ele tá... Só quero ver se vocês vão conseguir enxergar escutar com um som. Eu acho ele é que bem o som rapidinho, não. tá? É. Porque o som a gente escuta só quando é numa guia do Chrome. Deixa eu testar uma coisa. Como é que tá? A gente não ouve, a gente vê bem. Escuta. Tá, tô escutando. Não, muita Não vai dar, né? agora. Socorro. Vou deixar todo mundo surdo. Bom, eu vou deixar ele passando assim, eu vou falando. Vocês estão me escutando? Sim. Tá, então tá. Então aqui só tá mostrando um pouquinho assim de Pelotas, né? Isso aqui é um dos idealizadores, né? O André lá da Idealiza Verticais. Esse é o Gabriel, um dos meus sócios, sócio diretor do escritório.
E daí a gente mostra aqui um pouco, ele na verdade a gente fala um pouco aqui sobre as questões, que foi muito bacana assim que a gente trouxe para o projeto, daí fugindo um pouco de BIM, mas né, em arquitetura como um todo, Sim. que a gente trouxe algumas ideias do novo urbanismo para eles, né? Então foi bem legal. Foi tão rápido que já foi. Então, na verdade, é um projeto assim que a gente tem muito orgulho, assim, porque trouxe coisas novas assim que os clientes nunca tinham assim ouvido falar ou nunca tinham pensado, né, em botar em um projeto de urbanismo, e a gente conseguiu trazer assim Yangel, a gente trouxe Jane Jacobs para eles, né? Então a gente conseguiu através da nossa expertise, através também das nossas intenções, né? Porque a gente sempre fala que a gente quer uma cidade melhor, uma cidade melhor. Daí quando chega um escopo muito parecido de uma cidade que é um master plan, né? A gente tem que agora bancar aquilo que a gente vem entregando, né? Como arquitetos. Sim. Então foi super bacana, assim, tanto que um deles acabou indo para Dinamarca, né? E ele falou que ele queria muito conhecer Yangel, daí ele foi para lá tentar viver essa questão do novo urbanismo. Numa das férias dele, levou a família inteira. Foi muito bacana, assim, foi um envolvimento muito grande, sabe? E deixa eu ver aqui, continuar minha apresentação. Vamos lá. Hein, Cristine? Oi, pode falar. Estão perguntando se todos os colaboradores participaram desse projeto. Então, eu diria... Deixa eu só ver por que eu não vou compartilhar aqui. Sim, não diria assim, não sei se 100%, tipo, mas eu até poderia dizer que eu acho que em algum momento sim, entendeu? Porque, por exemplo, a gente, lá no escritório, a gente tem a equipe, a gente se divide assim, em equipe de criação e equipe de desenvolvimento, tá? Uhum. Então, vão ter as pessoas que vão fazer, por exemplo, o primeiro atendimento, que é prospectar o cliente, certo? Daí prospecta o cliente, se bem que eles já eram nossos clientes, mas assim, num parâmetro geral. Depois a gente passa para a criação, que é quando o pessoal faz todos os estudos de viabilidade, de massa, de volume, plano diretor, código de obras, aquela loucura toda, render, vai para o cliente, apresenta, aprova, não aprova, volta, né? Essa é a criação, é super dinâmico e tudo muito rápido. O projeto foi aprovado, a gente vai tocar esse projeto para frente, ele passa para a equipe de desenvolvimento. Que da equipe de desenvolvimento pega o atendimento para si, né? Então, volta o atendimento todo para a equipe, porque a equipe de criação ela fica pouco tempo com o projeto. Agora, a equipe de desenvolvimento fica 2 anos para mais, né? Então, geralmente tem uma coordenadora de desenvolvimento de projeto, né? A gente tem uns 3 grupos. Daí, uma das coordenadoras pega e a sua equipe vai desenvolver. Então, projeto legal, anteprojeto, projeto executivo, detalhamento, liberado obra, pós-obra, né? Então, faz todo esse atendimento que dá uns 2 anos, mais ou menos. Então, num projeto do tamanho do Parque Una, provavelmente todo mundo em algum momento participou, né? Então, é um projeto que as pessoas se envolvem muito, só que em maneiras diferentes. Não é aquela ideia do tipo assim, eu falei para vocês, nós somos 10 arquitetos. Não é uma coisa assim, agora os 10 arquitetos vão pensar na mesma coisa. A gente tem que fazer um estudo de um prédio, os 10 vão pensar no estudo. Não. É muito mais em equipe, no sentido de, eu pego isso para fazer, tu vai pegar aquele outro, e depois, daqui a um ano, tu vai pegar tal coisa, sabe? É tudo, e é muito diverso, assim, vai mudando o tempo todo. Mas eu diria que eu acho que todo mundo participou de um pouquinho, assim, em algum momento do Parque Una. Perfeito. Então, aqui, voltando um pouquinho, só por que eu trouxe, né? Então, é como se fosse do macro ao micro, né? Então, foi o master plan, a arquitetura, os interiores e o paisagismo que a gente participou, né? Então, desde pensar na gleba, no bairro, né, inteiro, até pensar realmente nos detalhamentos. Então, aqui trago um exemplo, né? Que a gente traz, então, ali a gleba e um detalhe. O master plan, né, foi desenvolvido, então, como eu falei, pensando muito no novo urbanismo, pensando nas interações, como ia ser a chegada no bairro, né? O bairro ele já tinha, né, sido feito, né, o projeto macro dele já tinha sido pensado por por uma empresa de urbanismo, né, específico sobre isso, mas a gente pôde desenvolver com os volumes, aqui vai ser residencial, aqui vai ser comercial,
né? Como é que essa interação ia ser dentro do parque, a gente sempre queria que gerasse muita vida, né? Então, que não fosse um trecho todo residencial, um trecho só comercial, não, a gente queria que ele tivesse esse mix, né? E a gente, além de fazer esse master plan, a gente ainda foi convidado para fazer os projetos, né, das principais obras, né? Então a gente começou pelo Ola, que eu vou mostrar ali depois, e foi indo para o Flow, né, que acho que é um dos mais conhecidos por causa da estética dele, né, da rampinha aqui. A gente fez o Fab Lab também, que ele é todo meio assim industrial, né, para as empresas alugarem tipo os andares. A gente fez corporativo, a gente fez residencial. A gente agora fez o projeto da maior, acho que na verdade não sei se é único, mas é com certeza o maior arranha-céu de Pelotas, que é aqui a Torre de São Gonçalo. Então a gente fez vários projetos aqui dentro dessa gleba também. Então aqui também trazendo um exemplo. Ô, Cristine, projetar isso aí foi que nem uma Disney para os arquitetos, né? A gente brinca que é a nossa Brasília, né? Gente, imagina participar de um projeto assim, sonho! E o mais legal é que, assim, a gente só foi ter noção do tamanho anos depois que a gente começou. Porque quando a gente começou, é um bairro e a gente, né, fez o master plan e depois a gente foi chamado para fazer o Ola. Eu não sei se você consegue ver meu mouse, mas o Ola é esse aqui, que são 2 torres. Tanto que ele é muito mais, um projeto muito mais convencional, né? Porque era o primeiro. Ups! Deu, voltei. Então, era o primeiro projeto, né? Então, ele é um pouco mais convencional, tanto que ele tem um gradil, que hoje a gente... imagina ter que ter gradil nesse bairro, né? Não precisaria. Mas ele foi o primeiro projeto. Então, passou um tempo até a gente ser convidado para o próximo. E daí mais um tempo até o próximo. E assim foi indo até que a gente... Meu Deus, olha tudo que a gente já tem, sabe? Então, foi uma coisa assim que ela não veio inteira, sabe? Não veio assim, vocês vão fazer 10 torres dentro desse bairro. Não foi assim, foi aos pouquinhos. Tanto que eu vou te dizer que eu acho que foi ano passado, assim, ou no máximo 2018, que a gente meio que... isso é demais, sabe? Olha, que escritório que já teve essa oportunidade, sabe? É realmente uma coisa rara. E então aqui algumas imagens. Daí aqui só mostrando um pouquinho, né? Do que foi feito, assim, do que o BIM ajudou. E, na verdade, o que o BIM ajudou mesmo foi na questão numérica, assim, aqueles números que a gente precisaria de muito tempo para conseguir, sabe, tipo, projetar, botar numa planilha, fazer os cálculos, né, índices, áreas, isso tudo, assim, foi essencial, porque, claro que daria para fazer à mão? Daria para fazer à mão, mas no tempo que o cliente tinha nos dado, não daria. Né? Porque para nós, principalmente essa coisa de estudo, é tudo muito rápido, né? Às vezes a gente brinca, nossa, a gente achava que no TCC a gente não tinha tempo, que na faculdade a gente não tinha tempo. Gente, a vida real, assim, você tem menos tempo ainda, é tudo muito rápido e tudo para ontem, sabe? Então, isso foi algo incrível, assim, que a gente conseguiu... a nossa rapidez, né? A gente conseguiu entregar para o cliente quando ele queria, por causa que os números vinham prontos, né? A gente ia mexendo nos volumes, ia mexendo nas massas e os números iam aparecendo. Então, para nós, realmente foi algo que o BIM ajudou demais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente poder tirar planilhas, né? A opção A1, a opção A2, ou a opção B1, a opção B2, né? Então, de conseguir ainda fazer testes, né? Pegar um modelo, botar um do lado do outro, só trocar o parâmetro de um dizendo que um é a opção B e outra opção A e conseguir numa mesma tabela tirar essas comparações, né? E essas tabelas todas irem para um Excel, depois que daí tu pode ir para o cliente, pode formatar como tu quiser e mandar para o cliente, ele pegar essa tabela e ele com os colaboradores dele, com o pessoal que vai investir, né, os investidores, poder fazer uma troca de ideias a partir de um material que tu deu para ele, tu arquiteto, né, que entende talvez menos dessa parte, mas tu conseguiu extrair essas informações, né? Então, uma troca muito legal. Eu vejo o BIM, assim, ele, claro, que o fluxo BIM, ele é quando a gente consegue ter trocas em BIM com mais colaboradores, né? Quanto mais, melhor. Mas, veja só, quando a gente ainda era os únicos, assim, no nosso escopo, né, de projeto, a gente era os únicos em BIM, a gente já conseguia tirar muito proveito, né, com o cliente, mesmo ele não mexendo em BIM, né? Mas a gente conseguia fornecer muita coisa para eles. Em Cristine, te fazer uma pergunta agora, minha pergunta. Não, isso eu achei muito interessante que tu trouxe essa tabela e essa questão de
usar o BIM no lançamento, porque eu tenho visto alguns colegas meus que têm Sim. esse preconceito de dizer que o BIM é muito interessante, mas só para o executivo. Para lançar projeto é um inferno. E é bem interessante de ter trazido exatamente isso, que dá para ser lá do início e aproveitar essa questão numérica, assim, de ter várias possibilidades já no início do projeto, né? Não só no executivo. Não, é desde o começo, gente. Não existe para nós fazer projeto sem ser em BIM. Né? Então, a Andressa está lembrando de que ano que é o projeto? O Parque Una? Masterplan, Bah, agora vocês me pegaram, mas eu acho que eu diria 2014 ou 2015. Aí eu posso depois dar uma olhadinha ali nos arquivos. Mas já faz uns 5 anos. Então, bom, então mostrando para vocês um pouco mais essa parte de Masterplan e vindo um pouquinho para arquitetura, né? Então, nosso primeiro prédio, né, nosso primeiro projeto foi o Ola. Ele era um projeto bem mais tradicional, né? 2 torres residenciais, mais padrão, assim, 2, 3 dormitórios, com uma grande área condominial, porque o que acontece? Quando a gente começou a fazer o projeto, Parque Una não existia, né? Era só uma gleba gigante, não tinha nada, só tinha o lago. Então, assim, pô, como é que as pessoas vão se atrair por um lugar que é tão vazio, que não tem nada, né? Vai sair do teu prédio e vai dar para um campo, né? Como é que tu vai fazer isso? Então, o Ola, ele veio com essa pegada de ter uma área condominial bem farta, assim, com bastante coisa, né? Então, para tentar atrair, assim, não, os primeiros moradores, eles vão ter bastante apoio, vão ter um lugar ali para tomar seu chimarrão, caso o parque ainda não esteja pronto, né? Então, na verdade, assim, a gente acha ele um projeto mais padrão, mas foi uma boa sacada, assim, porque realmente, assim, os moradores acabam porque ele já está pronto, inclusive, ele foi entregue final do ano passado, se eu não me engano. Então, é um projeto super bacana, assim, que realmente o parque já está bem bacana, assim, já tem muita coisa, mas é o primeiro prédio, né? Então, os primeiros moradores estão aí no Ola. Então, é legal, assim, que a gente trouxe aqui um print que eu tirei do ArchiCAD, né, mostrando o projeto, ele é igual, né? Tipo, esse aqui é o render, ele é exatamente igual, inclusive a gente hoje tira todo o material para o pessoal renderizar do ArchiCAD, né? E então foi tipo, acaba que o pessoal da modelagem quase não tem retrabalho, é mais tipo configurar os materiais, as luzes, a câmera, mas a modelagem em si é só um pente fino que os guris fazem, né? Quem faz o render pra gente. E então foi um dos projetos assim que não teve compatibilização em BIM, foi um fluxo interno em BIM, mas foi já muito gratificante. E até uma coisa que eu acho super legal, que eu tenho visto bastante na minha pesquisa, é que a gente vê 3 vertentes do BIM. Existe o BIM ferramenta. Então, eu trabalho com ArchiCAD. Então, não é que tu não faz BIM, tu faz BIM, só que tu utiliza o BIM como ferramenta, tá? Então, a gente, BIM é só quando todo mundo trabalha em BIM? Não, é um BIM completo, com certeza. Mas se tu tá trabalhando no teu projeto em ArchiCAD ou em Revit, tu está trabalhando ele como ferramenta BIM, tá? Então, vocês podem falar isso. Eu sei que tem um pessoal hoje que já tem medo de falar, mas vocês trabalham o BIM como ferramenta, tá? Daí, nesse caso, para arquitetura. Então, e daí, então, continuando as outras 2 vertentes. A próxima seria processo BIM, né? Então, é quando eu, no meu escritório, eu já dominei tanto BIM que eu consigo ter um processo, que para nós é o que acontece. Muita gente não consegue, por exemplo, lançar projeto em BIM porque não tem o BIM como processo, entendeu? Porque realmente muda a forma de pensar, tu acaba tendo que botar muito mais informação no começo, né? Tanto que, por exemplo, para nós, a gente tinha antes a etapa de anteprojeto bem pequenininha, né? Então, a gente via lá do estudo preliminar, ia para o anteprojeto, e o projeto executivo era uma etapa super longa. Hoje isso mudou, né? Por causa do BIM, porque o nosso processo de projeto mudou por causa do BIM. Hoje a nossa etapa de anteprojeto, ela é super grande, né? É uma etapa muito longa, porque a gente tem que botar muita informação no começo, né? Para as minhas tabelas ali do Masterplan funcionarem, eu tive que já tive que pensar no VGV, né? Que é um índice que o pessoal que constrói usa, né? Para ver lucro. Então, a gente já tem que pensar nisso, mas depois as coisas saem muito mais fluídas, né? Então, eu aumento meu anteprojeto
para diminuir depois o meu executivo e o meu detalhamento. São etapas muito menores. E mais assertividade, Cris? Tipo, Com certeza, com certeza. Desde o Nossa. início vocês vão levando não tanto no chute, como era antigamente, não. né? Só que assim, claro que daí quem tá acostumado, não, mas isso só vou pensar lá na obra. Ah, mas aí então tem que trazer essa informação para frente. Sim. Sobre essa questão ali, às vezes aparece para mim algumas perguntas, sobre Sim. essa questão de travar a criação, é que tu tem que pensar assim, na hora que tu tá realmente criando, tu vai deixar a tua criatividade fluir. Mas na hora que tu começar a validar certas informações, aí tu vai botando vai botando propriedades, parâmetros, informações, né? Então, eu não sei qual é o meu pé direito. Tá, mas esquece, né? Tipo assim, muita gente diz, eu não gostava de trabalhar com BIM porque eu já tenho que saber até o pé direito da minha parede. Não, tu não precisa saber isso. Tu vai ter um parâmetro lá normal, um básico, sei lá, 3 metros de parede, de altura de parede. Né? E daí tu vai mexer nas tuas coisas. Depois, né, tu vai criar. Daí depois tu pensa, não, vai ter mais, vai ter menos. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente acha que tem que ter muito parâmetro no começo, mas não. E outra coisa, vocês começam a ter os favoritos de vocês. Então, vocês já vão lá pegar a parede de vocês, e vocês não vão ficar fazendo sempre uma parede do zero. Né? Então, vocês já vão ter a parede que vocês usaram no projeto anterior. Então, isso facilita muito. Né? Então, vocês vão fazendo isso com mais rapidez. Né? E, claro, quanto mais vocês projetarem, mais vocês vão fazer mais rápido, né? Com mais velocidade. É a mesma coisa quando vocês aprenderam a mexer no SketchUp. Tenho certeza que quanto mais vocês foram mexendo no Sketch, mais vocês entendiam como funcionava. Né? Eu acho que é um pouco como tudo. Mas, tanto que o nosso estudo ficou mais rápido. O que ficou maior mesmo foi o anteprojeto, que é quando as definições são feitas. Né? Quando entram os projetistas complementares. Né? Então, é nessa parte que alongou. O nosso estudo, que é a parte de criação, acho que até ele ficou mais rápido. Essa dúvida da Andressa exatamente, que é o que eu comentava lá de antes, né? De se a gente consegue usar, então, esses programas, esses ArchiCAD, Revit, enfim, essa ideia do BIM já do início, se ela não trava essa criação em função de colocar várias informações. Bem interessante isso. E o terceiro BIM que a gente chama, que a gente tem assim, entendido, é o BIM sistêmico, que daí sim é quando não é só o meu processo, mas é o meu processo com o processo do meu colega, com o processo do outro escritório, com o processo do cliente, que todos eles já estão com uma certa maturidade BIM, e a gente está fazendo aquele BIM, o BIM sistêmico funcionar, né? Então, é quando eu recebo os projetos em BIM, quando eu compatibilizo em BIM, quando eu tenho uma plataforma que eu ponho todas as minhas informações de compatibilização e o pessoal vai lá e responde e enxerga um modelo, né? Então, é quando realmente o BIM explode para fora do escritório, né? E daí é uma coisa maravilhosa. Mas isso a gente está começando a ver agora. Né? Então, eu diria que acho que faz uns 3, 4 anos que a gente está começando a ver mais pessoas utilizando o BIM e a gente está podendo testar essas coisas, porque ele não vem pronto, né? Cada projeto a gente vai aprendendo um pouquinho mais e sempre em conjunto. Né? A gente já tem, às vezes, assim, do pessoal do estrutural, Cristine, estou precisando de ajuda, posso ir, vou levar meu note? Não, vem para cá e a gente testa junto as configurações. Então, assim, vai indo, né? Não existe, assim, um livro que te diga, é o manual de como fazer um BIM sistêmico, né? Uma integração de todos os processos BIM. Cristine, eu queria complementar com uma experiência que eu tive, que não foi muito longa, mas que foi trabalhando com compatibilização de projeto CAD, né? Sim. A gente era responsável pela arquitetura e recebia os complementares e tinha que juntar tudo. Sim. E eu vou dizer para vocês assim que essa coisa de ter que decidir antes, dependendo da empresa, da construtora, isso era engessado já. Não é o BIM que está causando um engessamento, é o processo que causa o engessamento. A gente viu quantos prédios iguais que saíram, anos 80, anos 90, anos 2000, os prédios eram padrão. Por quê? Porque as construtoras tinham uma coisa que a gente chamava de dados de entrada. Então, o projetista que ia projetar um projeto para aquela construtora recebia já um caderno que dizia o pé direito tem tanto, a sacada tem tanto, não sei o quê. Era tudo padrão já, porque daí isso
barateava, Claro, né? claro. Depois na quantidade. Sim. Então, na verdade, eu acho que a agilidade que o BIM traz no começo do processo, na fase de tu poder fazer estudos e tu comparar estudos diferentes, eu acho que é o contrário de engessar, sabe? Ele está desengessando o processo. Eu sei, assim, um processo que aconteceu pra gente, por exemplo, a gente estava fazendo criando um projeto, né, desde o começo, já tinha feito a parte de estudo de massa, né, de área e tudo mais, que o cliente queria, de acordo com o que a gente podia no terreno e tudo mais. E daí chegou na hora de começar a deixar o projeto com cara de projeto, né, não só aquele volume. Sim. E daí o pessoal olhou, tá, mas o que seria esse volume aqui? Né? Daí eu lembro que os guris, acho que isso vai ser tipo uma madeira, algum, né? A gente quer ter uma cor. E daí eles, tá, mas quanto? Qual é a metragem? Qual, né? E daí isso foi muito fácil, porque a gente pegou aquele volume e tu simplesmente tirou a área do quanto que precisaria, a gente já botou, tá, madeira tá quanto? Daí os guris lá ligaram para um fornecedor de madeira de fachada. Ah, madeira é isso, tá? Daí ligou lá pro cara do ACM que faz o alucobond lá revestido com um laminado lá de madeira. Daí ligou lá pro pessoal da fórmica e ligou lá pro cara que faz a textura marrom, não era nem madeira, né? Era só pintura. Sim. Então, daí rapidinho tu já consegue, tipo, botar o preço do metro quadrado mais a mão de obra e daí rapidinho a gente consegue. Então, assim, a gente não teve que, tipo, fazer o volume já. Vai ser madeira ou vai ser. Mas eu nem sei. Não, tu faz o volume e depois tu vai botar os inputs para tu conseguir viabilizar isso. É que quando a gente trabalha com residência, unifamiliar, né, coisas menores, é um outro processo, porque ele é diferente. Mas quando a gente trabalha realmente com mercado imobiliário, né, que é o nosso caso, cada vírgula conta, né? Tudo tem que ser milimetricamente calculado. Então, para isso que é muito bom, porque para nós a gente consegue saber se esse projeto ele é viável ou não, porque para nós não basta o projeto ser bonito, né? Ele tem que acontecer no papel também, né? Os números têm que bater, senão não tem investidor que pague para lançar. Então, para nós é muito importante essa parte. Mas, claro que eu entendo que para um projeto menor, para uma residência, para uma reforma, outras coisas vão ser necessárias, né, do que não isso. Mas eu sempre acredito que o processo de criação ele tem que ser livre, né? E eu fico assim, gente, mas o que é mais livre do que projetar em BIM, né? Porque uma massinha de modelar, né? É uma massinha de modelar. E tu pode, e se tu gosta tanto do SketchUp, eu não sei o Revit daí, não posso falar pelo Revit, mas o ArchiCAD tu pode fazer que nem no SketchUp, sabe? Então, eu acho que é mais assim um medo que as pessoas têm, talvez, assim, de achar que é muito complexo, porque olham lá para frente, mas calma, olha pro feijão com arroz que dá, sabe? Mas é isso. Cris, diga. Tem duas perguntinhas agora que eu acho até que elas quase se complementam, assim, de uma certa forma. Uma delas, a pergunta é, a modelagem dessas duas torres, ela foi feita por mais de um colaborador do escritório e como é que normalmente acontece essa etapa? E a outra pergunta é como se faziam as compatibilizações de IFC? Se tem algum colaborador especializado neste item de compatibilizações de IFC? Tá. Os colaboradores, a pessoa perguntou direto no escritório, né? É isso, do escritório com relação às duas torres, Tá. Então, assim, ó, eu não sei exatamente de cor ali o pessoal da criação, mas vou dar um exemplo mais ou menos da dinâmica que acontece, tá? Então, por exemplo, teve lá o pessoal que fez a prospecção do cliente, tá? Então, teve lá, geralmente são os diretores, né, que entram em contato direto com o cliente, são chamados, tá? Eles apresentam o terreno. Ó, esse é o terreno que a gente tem. Então, a gente tem aí o diretor fazendo a prospecção. Ele chega para o pessoal da criação, pessoal, a gente precisa fazer um estudo para esse terreno, a gente tem 3 semanas, tá? Geralmente é mais ou menos isso, 2 semanas, 3 semanas, no máximo um mês, tem que entregar um estudo para o cliente, tá? Para fazer o estudo, a pessoa que fez a reunião com o cliente, né, a pessoa do atendimento vai participar, porque ele estava com o cliente recebendo o briefing, e geralmente participa mais 2 pessoas da criação fazendo ali os estudos, dando ideias, a pasta no Pinterest, né? Cheio de referência, indo atrás de um monte de ideias. Beleza, daí vai lá apresentar para o cliente. Quando apresenta para o cliente, é isso aí mesmo que eu quero, tudo certo. E ainda tem, tipo, se geralmente traz ainda mais uma pessoa para fazer render, ainda mais alguém da equipe para ajudar no render e às vezes até na apresentação, tá? E muitas vezes a gente faz vídeo. Então, geralmente ainda tem mais umas 2 pessoas aí que ainda podem ajudar a fazer vídeo,
render, apresentação, naquela correria desesperada um dia antes de apresentar, né? Que às vezes precisa cada segundo do tempo, né? Então, eu vou dizer que aí já se envolveram umas 5 pessoas, tá? Nesse projeto, lá da ideia 1, tá? Daí, beleza, o cliente amou, passou, foi aprovado a arquitetura, fogos de artifício, abre espumante, tá, agora tem que fazer esse projeto virar realidade, porque no estudo ele ainda tá muito tipo, aqui, aí o shaft, passa o hidro, isso depois as gurias do desenvolvimento vão olhar e vão ver, então tem muita coisa ainda para se mexer depois do estudo, né? Passou para o estudo, então passou do estudo para o anteprojeto, já entra o pessoal do desenvolvimento, tá? Então seria a 6ª pessoa. Geralmente é a coordenadora que pega a primeira parte, que é onde tem que pensar muito. Subestação, gerador, shaft de hidrelétrica, PPCI, ar-condicionado, é toda aquela parte assim, fazer a máquina acontecer. Tem os complementares, projetistas que vão pensar específico em cada coisa, mas quando a gente pega o projeto para transformar em anteprojeto, a gente já tem que pensar mais ou menos o que a gente quer. Não é, a gente não dá assim um projeto para o elétrico, põe aí onde tu quiser uma subestação. Não, tu já vai dizer, olha, eu quero que tu faça caber nesse buraco aqui, porque é o único que eu tenho, porque o restante todo é o meu paisagismo. Eu não quero que tu atrapalhe meu projeto, entendeu? Então tu vai já dizer para ele, eu quero que caiba aqui, pelo amor de Deus, faça caber aqui. E daí a maioria das vezes não cabe, porque a gente sempre quer fazer tudo pequenininho, às vezes são umas coisas monstruosas, e daí começa toda a treta, né? Mas, então tá, daí isso é a coordenadora fazendo. Daí a coordenadora vai ter um outro projeto dela que tá pegando fogo, não sei aonde, ela vai precisar que a equipe dela tome um pouco de conta. Então já vai trazer mais um outro arquiteto no desenvolvimento, eu já tô contando 7, tá? Mais um arquiteto no desenvolvimento para ajudar no que precisar, né? Compatibilizar, vai receber elétrico, vai receber hidro, daí vai começar a fazer o projeto virar realidade. E ainda tem, depois, quando o projeto passou pelas 1001 coisas, vai ter ainda... tá, isso são 7. Daí, o projeto está super se desenvolvendo, veio o pessoal, agora a gente quer que vocês façam... a gente quer que vocês façam interiores e paisagismo. Daí, nesse caso, geralmente, uma pessoa vai criar interiores e paisagismo, mas esse projeto específico era muitos ambientes interiores e eles queriam um tempo muito rápido para a gente fazer. Então, eu fiz os interiores desse projeto e uma outra colega minha desenvolveu o paisagismo. Então, eu já contei no 7, 8, 9. Tá? 9 pessoas estavam nessa parte. E daí lançou, apresentou, foi aquela loucura, né, parará. Agora tem que detalhar. Daí eu lembro que ainda foi um ou dois estagiários pegaram esse projeto para detalhar. Então a gente fechou em 10 pessoas, passou por 10 pessoas no mínimo esse projeto dentro do escritório. E muitas vezes assim, um estagiário estava detalhando, daí ele saiu, daí entrou outro, daí saiu, daí ou não, ou só passou para outro, ou tinha que entregar. E daí não tinha tempo, daí foram 3 estagiários e mais um arquiteto detalhar para entregar na data. Então é uma loucura, gente. Então, assim, nesses projetos é muita gente. Cristine, eu tava pensando aqui que a cara do pessoal, quando tu falou assim, e daí tem um outro projeto que tá lá pegando fogo, o pessoal deve ter pensado assim, não, mas peraí, tu não tava fazendo só esse projeto? Não, gente, que é meu sonho pegar um projeto por vez, mas não, aí a gente tem às vezes 7 projetos ao mesmo tempo. E daí isso cada líder, né? Então daí é um jogo de equilíbrio, assim, quem atende primeiro. Mas graças a Deus dá tudo certo. E assim, a nossa equipe, tá? A gente fala, tem lá no desenvolvimento, né? Tem 4 grupos de desenvolvimento, cada um tem uma líder. E daí tem os arquitetos e os estagiários que compõem aquele grupo. Mas isso não é engessado, é só para a gente tentar minimamente ter uma organização, né? E principalmente assim, para o estagiário saber para quem ele tem que responder, porque senão, a gente brinca, né? Se tem, como é que a gente fala? Se tem 2 mães ou 2 pais, ou não tem nenhum pai ou nenhuma mãe, né? Tipo assim, tu tem que ter uma pessoa que tu responda, porque senão, falei para fulano, daí falei para ciclano, não, tem que ser uma pessoa. Então isso facilita bastante assim a nossa organização. Mas, por exemplo, eu sou coordenadora de desenvolvimento, né, além de BIM Manager. E agora os guris, mês passado, estavam com a criação lotada e precisavam de alguém para fazer interiores e paisagismo. E eu também pego essa parte. Então, eu tive que dar um stop ali na minha coordenação de desenvolvimento e fui para fazer paisagismo interiores num outro projeto. Né? Então, é uma loucura, gente. E isso é muito bom, porque a gente tem uma rede de apoio muito grande, tu entende? Assim, não é, meu projeto está lá pegando fogo. Tine, quem mandou, né, botar fogo nas coisas. Não, não é, né? Não, mas assim, eu digo, é uma rede de apoio muito grande que a gente tem. Então, tipo assim, gente, eu tô num sufoco aqui nesse projeto, eu preciso
alguém ajude nisso, a gente abre equipe, puxa um de lado, puxa do outro, todo mundo entra, os diretores entram para projetos também, né? Não tem isso, assim, quando a gente precisa de ajuda, todo mundo ajuda, sabe? Então isso é muito bom. É só para realmente ter uma certa organização nossa, mas todo mundo põe a mão na massa, sabe? Então isso é muito legal. Cristina, e esse modelo, ele vai sendo detalhado desde o início ou tem algum momento que para e daí vão refazer porque não dá para ficar editando primeiro? Vai do início vai do início ao fim, vai do início ao fim. E com relação ao IFC, aquela pergunta de... a pergunta deve ser... Eu tenho um outro... Eu até aguardei aqui uma apresentação que eu posso mostrar para vocês, porque eu dei uns prints de IFC. Eu não sei, eu acho que aqui não vai ter print de IFC. Mas a gente recebe os IFCs, tá? A gente recebe IFC, DWG e PDF. Tá? São os três entregáveis que todo mundo tem que entregar, né? Todos os projetistas têm que mandar uns para os outros. E nesses entregáveis, então, a gente consegue analisar os projetos. O mundo ideal, óbvio, que seria só o IFC. Mas muitas vezes a gente precisa dar uma olhadinha em DWG, tal coisa, porque IFC é muito pesado. Isso a gente também tem uma questão de hardware, né? Não é só software. A gente tem questão de máquina. Então, assim, às vezes é mais fácil. Se eu quero ver uma coisa muito mínima, é mais fácil eu inserir um DWG no meu BIM, porque eu consigo visualizar ele em planta, assim, né? Como se fosse um papel manteiga. Eu consigo visualizar ele, eu quero ver tal coisinha que eu quero ver ali, o esgoto do banheiro e tal. Só quero ver aquilo. É muito mais rápido, porque o DWG ainda é um arquivo leve, do que eu ter que abrir um IFC, abrir lá no tecla, exportar, importar. Então, a gente tem essa dinâmica. Às vezes vai no PDF mesmo. E assim, ó, às vezes, gente, rola print no WhatsApp, entendeu? Claro, mas aí que tá a beleza da diversidade, gente. É isso aí. A gente não está assessorando o projeto de acadêmico no WhatsApp, tá? A gente se especializou, inclusive, nisso. É isso aí. Não, meu celular já acabou a memória porque meu WhatsApp tá bombando, né? De tanta coisa, tá tudo agora no WhatsApp. Mas é isso, então assim, a gente tem que fazer, não é assim, não existe uma regra não, agora é só BIM, a gente não pode mais olhar DWG, a gente não pode olhar mais PDF, só pode ser IFC. Não, isso eu acredito que seria muito burro, porque tu está limitando. A gente quer expandir, né? O IFC, ele é muito bom para tu entender. Então, principalmente alguém que está começando a fazer um projeto de um edifício, pô, tu entender por que tu consegue desviar tão fácil um duto de água, né, um cano de água, mas é mais difícil tu desviar um elétrico. Por que é mais fácil tu fazer tal coisa e mais difícil tu ver o esqueleto daquilo? Nossa, gente, é fantástico. Então, um entendimento muito maior. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de entender sobre o dreno do ar-condicionado, né? Por que a gente sempre tinha que fazer shaft num cantinho do apartamento para o dreno do ar-condicionado? Não entendia, porque eu não entendia assim direito, sabe? Aquilo, para mim, dava um nó no meu cérebro, até que um dia eu vi. Ah, tá, porque é óbvio, ele fica ridículo na fachada, né? Fica assim uma linha de ar-condicionado na fachada. Então, daí, sabe, são umas coisas simples e meio bobinhas, mas isso no final te dá te dá anos-luz ali na frente, compatibilizando um projeto, né? E principalmente coisas que a gente não aprende na faculdade, que não, nem cabe numa faculdade de 5 anos, teria que ser mais longo ainda, né? Então, aqui mostrando um pouquinho de um print também que eu dei aí no ArchiCAD, porque assim, ó, eram 10 pessoas trabalhando, claro que não todas exatamente no mesmo tempo, mas sempre no mesmo modelo. Então, enquanto eu tinha minha colega que estava coordenando o projeto de arquitetura, eu estava fazendo os interiores nessas caixas condominiais e tinha minha outra colega que estava fazendo um lançamento de paisagismo. Né? Então, sempre a gente trabalha no teamwork, no ArchiCAD se chama, que é pelo servidor do escritório. Então, fica o projeto nas nuvens conectado com o servidor. Então, a gente, de qualquer máquina, pode o mesmo projeto ao mesmo tempo. Isso é super legal e dá também uma rapidez ao processo, né? Eu não preciso esperar aquele arquivo, a minha colega terminar de usar o arquivo dela para eu entrar nele, né? Então, isso é bem, bem, bem bacana. Então, e aí também os interiores, que tipo assim, muita gente, mas aí os interiores do ArchiCAD são super feios, nem aparece direito, mas tu consegue sim, se botar um tempinho, um amor e carinho, tu consegue fazer eles ficarem bonitinhos. E daí, o nosso modelo do ArchiCAD se transformou nesse render, né? E o nosso render se transformou depois no projeto pronto. Né? Eu adoro, tipo, mostrar essa imagem, porque foi agora do final do ano que eles tiraram. Então, assim, a gente consegue, com o projeto, ter uma certeza que ele vai continuar, né, da mesma maneira que a gente pensou lá no começo, sei lá, 3 anos antes ele ficar pronto, a gente já estava pensando nele assim, a gente sabia do pilar que ia ter ali na esquadria, a gente sabia que a gente queria muito que fosse as caixas em concreto de verdade, né?
A gente não queria que fosse pintura, a gente queria que fosse concreto aparente. Então, assim, a gente conseguiu, assim, passar, assim, essa confiança para o cliente do que ia ficar bacana nas nossas ideias, né? Claro que agora concreto aparente não é uma coisa tão assim, mas tem muito construtor que tem muito medo de botar nos projetos, né? Que acha que não vai vender, que acha que o acabamento não fica tão bonito. Mas foi super bacana, assim, essa experiência que a gente teve com eles, e com certeza porque a gente conseguiu mostrar muito, né? Aqui é o Plex, é um segundo projeto que a gente fez lá, que ele é um projeto comercial. Então, o Ola eram 2 torres residenciais, o Plex é uma torre comercial. E a gente conseguiu... Então, assim, ó, eu adoro esse print, por quê? Esse print mostra os volumes que a gente estava pensando, né? Então, a gente queria mais ou menos 2 prédios comerciais, um de frente para o outro, um prédio aqui embaixo baixinho, que depois eu vou mostrar para vocês, é o Fab Lab, mas tudo isso aqui... volumes, né? E depois ele vai se transformando nisso, né? Então, aos pouquinhos, tu vai dando mais características. Vez de tu ficar usando volume sólido, vai começar a botar parede, janela, vai começar a dar o ritmo para a fachada, né? Então, a gente conseguia ir olhando o projeto em comparação com a volumetria que a gente tinha pensado, né? Então, aqui é uma imagem de como a gente queria mais ou menos ali a fachada dele, como ele ficou, né? Então, a gente conseguiu, tipo assim, fazer com que tudo ficasse muito bem o que a gente tinha projetado, né? Então, os interiores também que a gente fez, a gente depois conseguiu tirar o render deles da mesma maneira que depois a gente conseguiu fazer eles ficarem super parecidos, né? Então, tudo isso, assim, faz parte do processo, assim, de trabalhar com o ArchiCAD. Tini, mas no SketchUp eu também consigo isso, né? Às vezes até melhor, porque o SketchUp ainda tem uma biblioteca de objetos gigantesca, que realmente a ArchiCAD não tem esse tamanho ainda. Mas me diz uma coisa, quando vocês vão lá fazer um projeto de vocês, tá, para o professor, daí vocês fizeram aquele render lindo, daí vocês fizeram aquela imagem maravilhosa, daí vocês vão dar para o professor, bah, é isso mesmo, parabéns, agora vai fazer as plantas. Daí começa a fazer planta, começa não sei o quê, daí vai lá auxiliar, não sei se vocês, eu lembro que eu assessorar com o professor de estrutura, dele mexer em todos os meus pilares, mexer em tudo, blá, blá, blá. E daí chegava nos últimos dias, assim, de terminar tudo, tu olhava para o render e tu atualizava exatamente igual tudo que tu tinha mexido, tipo assim, a estrutura, o pilar, a viga. Às vezes no trabalho da faculdade é mais fácil, mas num projeto assim que tu tá há anos já trabalhando nele, tu vai lá pegar aquele projeto e atualizar, aquele SketchUp, tu não vai mais atualizar aquele SketchUp, porque aquele SketchUp ficou no passado, entendeu? Então, isso que é o bacana do BIM e para nós, né? Porque a gente sempre trabalha no mesmo projeto, então o nosso projeto está sempre evoluindo. Tanto que uma coisa que eu me esqueci de chamar atenção aqui no Ola é que, por exemplo, tá vendo esse render aqui? Esse render aqui foi feito lá no AP, né? E no nosso AP não tinha um pilar que depois veio. Só que no meu ArchiCAD, que eu tirei esse print agora para mostrar para vocês, ele já estava ali, entendeu? Ou seja, porque o meu modelo ele não parou no render. Meu modelo continua evoluindo. Ou seja, o meu modelo de projeto, antes, que eu já tinha feito ele antes para o render, ele continua evoluindo. O render parou. Então, ele está mais atualizado do que o meu render, entendeu? Então, isso que é bacana de ver. Aqui aqui está um pilar, ó. E meu render, ele fica no passado, né? Porque o render é uma imagem, né? Fica estático. Então, isso que eu acho muito bacana, assim, de mostrar que realmente as coisas vão evoluindo. E o projeto vai evoluindo junto e o projeto está sempre pronto. A gente nunca trabalhou, tá? Eu espero muito no futuro trabalhar, mas a gente nunca trabalhou com um projeto para manutenção, para, né, o pós-obra, pós-habitação, né? A gente nunca trabalhou ainda com ele, mas a gente sabe que os nossos modelos eles estariam prontos para isso, né? Teria que ter uma empresa, óbvio, né, especializada nisso, pegar eles e manipular. Mas os nossos renders eles estão como está na obra, entendeu? Então isso para nós é super bacana, mesmo que ainda não seja utilizado, né? Então, aqui mais assim, o corte perspectivado também mudou a nossa vida, porque é ótimo ver em corte, é ótimo ver em 3D, mas os dois juntos, né? Tu poder passar um corte em qualquer lugar e ver ele em 3D, é quando tu realmente entende o projeto, né? A maneira mais fácil, mais intuitiva de conseguir resolver. O Flow também é um projeto que a gente tem muito carinho por ele, principalmente porque ele foi um projeto que a gente conseguiu, assim, convencer o cliente que tu cortar um pedaço do teu prédio não vai fazer tu perder dinheiro. Por que o cliente pensa? O cliente olha assim, pô, meu, mas tu tá construindo metade do que podia, isso aí eu preciso vender, metro quadrado, cada metro quadrado é um valor que tu ganha, né?
Tu constrói, mas tu ganha. Então, se tu tá me tirando metade do meu prédio, como é que eu vou ganhar, né? Então, isso também foi tudo planilha, gente, foi tudo números. Então, a gente estava com o estudo de massas, aqui tá o Plex, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, aqui tá a Casa Una ali no parque, né, aquele miolo, e a gente queria muito que o projeto residencial, que é o Flow, ele tivesse uma certa conexão com o parque, a gente queria deixar um projeto diferente, a gente estava ganhando mais, né, também mais segurança ali no Parque Una, de tentar projetar coisas mais diferentes, né, e a gente resolveu que seria super bacana tirar metade do prédio. Então, fazer perder. Porque, imagina, se a gente fala sobre novo urbanismo, o que é novo urbanismo? É o pedestre próximo das fachadas, é a sensação de ter poucos pavimentos no começo, né? Tinha toda aquela questão de pé direito, de proximidade, os olhos da rua, tudo aquilo que a gente fala na faculdade, e a gente queria manter a nossa palavra de que a gente ia continuar pensando nisso como arquitetos, né? E como é que eu vou convencer o pessoal de que eu posso, né, tirar? E o que a gente falou para eles? Se vocês tivessem um projeto reto, tradicionalzinho, vocês iam ter, se eu não me engano, eram 4 coberturas. Se vocês cortarem esse projeto pela metade, como a gente quer, vocês vão ter 12 coberturas. Um metro quadrado de um projeto, de um apartamento de cobertura, pode ser o dobro de um apartamento normal. Então, gente, ninguém vai perder dinheiro nesse projeto. A gente teve que provar por A mais B em planilha com número que eles iam ganhar o mesmo VGV, né? O mesmo valor que eles estavam pensando que eles iam ganhar naquele projeto, eles iam continuar mesmo construindo só metade, né? Então, isso, claro, tem que ter experiência, tem que entender de número, tem que pensar como cliente, né? Que é uma coisa muito importante. Tem muito arquiteto que é frustrado porque, meus clientes só pensam no dinheiro, eu não consigo fazer meus projetos que eles querem tudo igual. Mas a gente também tem que utilizar nosso conhecimento, ir atrás e ter uma equipe, né? Porque a gente não precisa pensar em tudo sozinho. Um vai dando uma ideia que vai construindo algo forte, né? Algo palpável para a gente apresentar para o cliente. Olha, não é tão louco assim isso que a gente quer, não é tão impossível, não. Tipo, tem como fazer acontecer sem ninguém perder dinheiro, né? E ninguém tá apresentando nenhum achismo, né? Vocês têm os números, tem tá que lá ter isso. provar. E vocês não levaram mais tempo para fazer isso do que vocês levariam no projeto convencional. Exato. A gente precisou, claro, testar, e as planilhas do ArchiCAD, tu testava uma área ali e já atualizava. Então, isso pra gente era uma mão na roda, né? E fez com que a gente conseguisse convencer o cliente de que não, vai dar tudo certo a gente fazer essa torre aí inclinada, né? E realmente foi um sucesso de projeto, né? E é um projeto que a gente participa de todos os detalhes. Então, aqui eu mostro uma prancha no BIM-X, né, do BIM-X, né? Então, a gente, os acabamentos, sempre teve muita troca com o pessoal da engenharia, porque como era um projeto que a gente nunca tinha feito, né? Revestir todo um projeto em telha, né? Para conseguir garantir a estanqueidade, né? O funcionamento, impermeabilização, tudo. Então, foi um projeto que teve muita troca, muito aprendizado. Mas, gente, tá lá, tá crescendo o bichinho. E então aqui mostrando também que no próprio BIM-X a gente conseguia mostrar para eles, né, levar esse corte perspectivado para eles entenderem, né, que era uma nossa prancha, né, de projeto. Então detalhes, ó, arremate, a moldura. Então é realmente tipo conseguir resolver o projeto para o cliente. E nesse projeto a gente participou também dos interiores e paisagismo. Então aqui eu trago, por exemplo, uma prancha do hall, né, uma planta baixa, botei uma vistinha aqui, tudo isso no ArchiCAD. E assim, a gente tem sempre a gente pondera, né? Quais objetos usar do ArchiCAD, quais objetos botar do Sketch, porque a gente ainda pode botar SketchUp nele, né? Então, aqui a gente vamos usar todos os objetos do ArchiCAD, bem básicos, porque eles são bem levinhos, né? Mas essa poltrona, a poltrona costela, a gente vamos botar ela porque ela chama atenção e ela dá mais um tchan. Beleza, a gente foi lá, botou a poltrona costela, que ela era realmente mais pesada, tinha mais polígonos, né? E botou aqui um PNG de um tapete de vaca, fez uma brincadeirinha aqui e foi isso, sabe? Mandou para renderizado o projeto. Esse eu não tenho pronto porque ele ainda não terminou de ser construído. Quem sabe na próxima apresentação mando uma foto bem linda dele, construído, né? Mas isso é muito bacana, assim, de conseguir, né, através do projeto. Então, assim, a gente tem arquitetura, a gente pensa em tudo nos detalhes, a gente vai lá para os interiores e ainda esse mesmo modelo a gente manda e o pessoal renderiza, né? Isso aqui tudo é imagem de venda, não é nem o render de estudo, né? É o que o pessoal põe para vender. E o render é feito não é o render do ArchiCAD nativo, né? Não, a gente no escritório tem utilizado bastante o Twinmotion,
Porque se tu paga o ArchiCAD, tu ganha uma licença de Twinmotion, então é bem bacana. Mas esse render de venda, daí depende de quem o cliente né, contrata o serviço. Nesse caso, se eu não me engano, foi 3D Max, se eu não me engano. Mas tem de tudo, tem V-Ray, muita gente usa V-Ray, 3D Max, Lumion. Daí é o renderizador que tu domina, mas todos eles, ele exporta, né? Então isso é muito bacana. Então, de novo, agora é o Open Render, né? Ele exporta para qualquer um, assim, então tu vai usar o software que tu mais te adapta, né? Cris, e acho que tem uma pergunta aqui, que é que ficaram curiosos ainda quando tu mostrou o BIM X na obra. Como é que tu vê a importância disso na obra? Muito importante, muito importante. Muito, muito, muito. Na minha pesquisa do mestrado, tá? Eu entrevistei 3 escritórios. Um deles é a Ideia 1, a OSPA e o Estúdio Prudêncio. Sou super fã dos 3. E eles já estavam com projetos quase prontos, né? Então e são poucos que tem ainda, né? Então foi um dos meus motes, assim, para escolher eles. E os 3 falaram a mesma coisa, né? Tipo, a gente trabalha, nosso processo BIM, a gente acredita estar bem consolidado, mas quando o BIM, né, a compatibilização, os complementares, todo mundo tá em BIM, tá? Claro que tem, né, às vezes é difícil, alguma coisa ou outra, mas estamos juntos. Agora, quando o BIM ultrapassa a porta do escritório e vai para a obra, o negócio se perde. Né? E por que ele se perde? Porque a gente está evoluindo os escritórios de uma maneira que o chão, ele deu o chão da fábrica, não, né? O chão da obra não tá conseguindo acompanhar, né? É uma coisa mais difícil, né? A nossa mão de obra no Brasil é uma mão de obra que é muito diferente de países mais evoluídos como Estados Unidos, Austrália, né? Próprios países tipo a Alemanha, né? Então, assim, a nossa construção civil é muito artesanal. Então, a nossa mão de obra ainda é muito assim, o cara chega lá, tá precisando de gente aí para construir, tá, vem aqui empilhar tijolo, beleza, não sabe? Então, assim, não importa o quanto ele sabe ou não de algumas coisas tecnicamente. Mas eu acredito que isso está começando a mudar, tá? Ele está mais lento do que os escritórios. Eu vejo que os escritórios estão aqui, ó. Estão, tipo, aqui todo mundo querendo se especializar, todo mundo assistindo live, né? Todo mundo querendo ajuda. Mas o canteiro ainda, ele tá precisando ter mais gente mexendo em BIM. Eu não estou dizendo que todos os pedreiros, todos os encanadores, todo mundo tem que estar com um iPad. Não é isso, sabe? Mas assim, pô, toda obra tem um engenheiro, pelo menos, que é o coordenador da obra, né? Esse cara, ele tem que ter ou um tablet, ou ele tem que ter um computador lá na salinha dele da engenharia que ele possa acessar o modelo. Eu ainda prefiro que seja um tablet, né, ou até o celular eu acho muito pequeno, mas que ele tenha pelo menos um tablet que ele consiga, né, se locomover, ir para cima e para baixo, ir para o subsolo, ir para a cobertura, e mostrar para os caras quando tem dúvida de detalhe. Outra coisa, o projeto está sempre atualizado ali, se tu tiver um modelo federado, né? Então está sempre o último projeto. Isso também é um problema. Toda vez que tu imprime, tu tem certeza que essa é o último projeto que foi feito, né? Então tem várias coisinhas ali que precisam, porque senão vira um projeto tradicional, né? É um projeto super evoluído né, na cabeça dos projetistas, arquitetos, engenheiros, só que é um projeto que vira tradicional na hora que vai para a obra. Isso tem acontecido. É a nossa realidade. Mas eu vejo que é uma realidade que está aos pouquinhos começando a ser mais influenciada. Eu vejo, assim, o próprio pessoal do Estúdio Prudêncio, né? O Miguel falou, eu já fui várias vezes, quando eu vou visitar a obra, eu levo tablet. Né? Então, assim, os caras não estão usando lá, mas eu mostro, olha como é fácil aqui olhar, sabe? Então, tipo assim, né? A gente também leva sempre tablet para as reuniões, para a obra também, para conseguir tirar dúvida. Mas, assim, eu vejo que não adianta só os projetistas, porque a gente não a gente não vai para ficar coordenando obra, né? Nós somos projetistas, né? A gente faz parte do projeto. O coordenador tem que ter isso lá na obra, né? Então, mas isso está acontecendo, tá aos pouquinhos, mas está acontecendo. O nosso sonho é ter uma salinha BIM, né? Que daí tem a realidade aumentada, tem os óculos, tem o tablet, tem o computador, sabe? Esse é o nosso sonho. Mas acho que daqui a pouquinho vai começar a sair da timidez, aí o pessoal vai se soltar mais. E uma coisa que a gente tem numa obra foi que o cliente, ele pegou e botou um QR Code. E daí, o que esse QR Code faz? Ele vai para um site, que daí não é o BIMX, vai para um site que ele consegue ver tanto a estrutura quanto a arquitetura em 3D. Então, qualquer pedreiro que queira, que tenha um celular com 3G, né, ele consegue ali tirar uma foto do QR Code e ele consegue acessar.
né? Então, é uma coisa assim que não é o coordenador do projeto com aquilo, mas assim, dá uma liberdade pro pessoal. Claro, que o pessoal sempre brinca no começo, né? Gosta de ficar olhando, mas a gente quer que o pessoal realmente tire dúvida. Pô, como é que esse encaixa aqui? Que às vezes acontece, né? De ver uns erros porque o pessoal não entendeu direito. Então, a gente quer que o pessoal leve cada vez mais. Porque o pessoal não entendeu direito e também porque não está representado direito, muitas vezes, Exato, no 2D, acontece. né? Com certeza, acontece. E assim, pô, a gente tem às vezes uns projetos quilométricos que não existe papel para escala 1:50, que é ideal de obra, né? Não Perfeito. existe. Daí você tem que botar na escala 1:75. Teve um projeto que a gente teve que fazer na 1:125, porque não cabia em papel. Né? A gente fez as ampliações, mas quando ia ver, o pessoal usava só o grandão, porque queria entender Sim. tudo. E daí, como é que o cara vai ver? Não enxerga. Né? 1:125 é muito pequeno para uma obra. Daí, então, a gente tem que sempre tentar É pensar interessante antes, né? que essa parte do hardware dentro da obra também é uma coisa que tem empresas se dedicando a fazer equipamentos que resistam, né? Porque é pó, é molhaceira, mais robusto, né? Tem que Tem que ter um ter. design diferente. O pessoal às vezes está de luva para ter que mexer. Manusear, né? Verdade. Então é uma parte bem interessante também que acaba indo para o Olha, design do eu ia dizer objeto. que eu já acho que isso é um nicho de mercado, pessoal. Quem se Claro, interessar, ó, acho que é bombar isso aí. exatamente. Né? É Mas o BIMX é lindo, né? Tipo, eu nunca me esqueço que eu fiz há uns 3 anos atrás a cozinha da minha tia, e daí é óbvio que eu fiz tudo em BIM. Era uma cozinha minúscula, gente, eu detalhei tudo que podia em BIM, e fiz um BIMX maravilhoso, e eu levava em todos os fornecedores. Eu levava na marmoraria, levava na marcenaria, fiz a minha tia instalar a BIMX no celular dela para ela mostrar para as amigas. Então, assim, é super divertido, ainda mais um projeto pequeno. Tem gente que, né, olha, ai, mas Tine, vocês projetam coisa muito grande. Não, gente, projeto pequeno, aí que tá, é uma felicidade, porque daí tu faz tudo. Tu tira a tabela disso, tira a tabela daquilo, né, faz todos os tipos de planta possíveis, só com sobreposição gráfica, né, para construir, a demolir. Nossa, eu amo, assim, quanto menor o projeto, mais eu amo, porque acho que eu tô acostumada com projeto grande, né, que quando vem um projeto pequeno eu adoro. E adoro, assim, fazer realmente muita documentação bacana, assim, de 3D, de visualização, e fazer para utilizar, né? Não só para bonito. Então, é bem legal mesmo, assim. Então, aqui... e aqui o Distrito Makers também, que daí foi um projeto menor. E esse projeto a gente gosta, assim, muito de falar um pouquinho, assim, sobre ele, porque ele realmente era um projeto que não é tão tradicional pra gente, fazer projetos tão pequenos no escritório, né? E esse projeto foi muito legal porque era pra gente, quando a gente estava projetando ele, a gente achava que tinha uma escada apenas, né? Tinha que ter uma escada. Quando a gente já estava lá, não sei, nos 500 aonde, veio um recado lá dos bombeiros, um parecer dos bombeiros, que não, esse projeto precisa de 2 escadas. Gente, projeto pequeno, super. Como assim vai ter 2 escadas? Não cabia nem no terreno direito. Bom, daí foi mexe pra cá, mexe pra lá. Sabe de uma coisa? A gente vai fazer uma escada maravilhosa e ela vai ficar na fachada. Vão ter 2 escadas maravilhosas, 2 escadas gêmeas, e elas vão ficar na fachada. Então foi daí que surgiu também, foi tudo pelo BIM, que surgiu a ideia de trazer as escadas para frente, já que. Porque geralmente a gente brinca que são os monstrinhos do projeto, né? Que tem que botar em algum lugar. Então vamos fazer os monstrinhos virarem, né, as princesas do projeto. Então é muito incrível, assim, como foi no Mexe Aqui, Mexe Ali que a gente conseguiu trazer esse projeto. E esse projeto a gente usou o estrutural do projetista, né? Então a gente geralmente não modela a cubeta, porque pesa muito para nós. A gente sempre, mesmo que seja laje nervurada, a gente põe como se fosse um grande maciço. Mas nesse projeto ele era tão pequenininho que não pesou tanto. Então a gente botou toda a laje nervurada do projetista, fez todas as compatibilizações, foi super bacana, assim. E até Cris, depois... Tu sabe quem é a professora de estrutura deles? Quem? Tu? Coisa maravilhosa, olha só. Pensa numa beleza de professora de estrutura, gente. Então, assim, ó, eu fico aqui me arrepiando de tu mostrar essas coisas aí. Sim. Emocionada. Não, é muito legal. E a gente tem que ter um entendimento assim, pô, ver aqui o pilar. Por que a minha cubeta não atravessou? Não, porque tu precisa de uma viga, essa viga tu ainda precisa de um espaço para cubeta. Tu consegue. Pô, quando eu aprendi minha aula de estrutura, isso que eu amo até hoje, meu professor, um queridão, super bacana. O Piccoli? Só que o Piccoli, eu trabalhei com o Piccoli.
Eu sou muito fã dele. Só que assim, eu não conseguia visualizar tão bem só em 2D, né? O que ele falava, ou só em corte. Então, para mim, realmente foi um ganho muito grande como arquiteta. Tipo, eu comecei a entender mais o que é arquitetura, Claro. o que é projeto, quando eu comecei a visualizar as coisas em BIM, né? Então, para mim, né, assim, pessoalmente, agora falando assim, foi um ganho muito grande. Eu tenho certeza que eu sou uma arquiteta muito melhor do que se eu fosse antes do BIM, sabe? Eu tenho muito mais controle, eu sinto que eu tenho muito mais. Não, eu entendo por que o cara não quer fazer tal coisa, sabe? Tipo, a gente começa a entender um pouco mais, sabe? Hein, Cris? Duas perguntas. Diga. Ele não é só estrutura metálica, né? Ele tem partes em Não. concreto também. Sim, Tá. concreto, parede, isso, Né? bloco de concreto também. Ele é E bem rústico, só... assim, eu digo, de bruto, assim, né? E na parte da escada, aí é metálico, né? Lá na frente. Uhum. Tá. O pergolado é metálico. Uhum. Tá. E a outra pergunta se tem laje nervurada no ArchiCAD? Essa é uma boa pergunta. Tem laje nervurada no ArchiCAD, só que ela é um pouco... Tu faz ela, na verdade, uma composição de vigas. Né? Ela tem já a forminha, tudo certinho, tu monta elas, daí tu agrupa e elas viram um elemento único depois, mas tu tem que fazer a composição delas. Com vigas. Sim, com quem usa ArchiCAD é com perfil complexo. Tu pega uma viga, põe perfil complexo, vai em editar, junta elas todas. Tem, se vocês botarem no Google, no YouTube, laje nervurada, ArchiCAD, aparece. Gente, YouTube é vida para quem quer aprender BIM. Lá tem tudo. E aqui estão mostrando mais um detalhamentozinho, então com, né, tipo, tudo que a gente ia pensar nas caixas, no revestimento, se ia ser telha mesmo, o que ia ser. Então isso foi bem legal. E uma coisa bem bacana também do FabLab é que a gente acabou entrando com a comunicação visual também. Então, assim, até isso a gente fez esse projeto. Ficou bem bacana. O dia que vocês forem lá visitar Pelotas, vocês têm que ir lá podem ir, não precisa pedir permissão, é só chegar ao bairro aberto. Então dá para visitar lá. Depois, pessoal, a gente ainda teve mais alguns projetos, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas aí a gente recebeu o Flow, que é o Inclinadinho, fez tanto sucesso, que o pessoal, a gente quer um Flow 2, gente, tá, gente? A gente não pode fazer um projeto exatamente igual. Então, a gente resolveu fazer um projeto escalonado, ao invés de inclinado. Então, nasceu o IN, o pessoal adorou essa história de várias coberturas, então o IN, ele tem várias coberturas também. E a gente ainda conseguiu, que foi uma grande conquista, foi botar comercial, né? O comércio, loja, embaixo na base, no térreo. Porque acaba que algumas cidades não gostam muito, né? E aqui a gente não, tem que trazer vida para a rua, não pode ser só residencial, tem que fazer o pessoal se interessar, vitrine, pedestre, caminhar, sabe? Então a gente ainda conseguiu trazer uma lojinha super bacaninha ali pro IN. Então aqui também, ó, um print do IN, como ele tá. O IN, ele começou a ser construído, então ele também tá... O Flow tá mais avançado que ele lá no parque. Mas aqui para mostrar para vocês, então, um pouquinho, assim, de como que fica, né, o projeto. Aqui é um corte de cima. A gente também fez os interiores, também fez o paisagismo. Então, aqui também Cris, que tamanho que tem um arquivo desses no final? Mais de... acho que quase 2 gigas. 2, é grande. Tá. Uhum. Mais ou menos 1,5 GB, 2. Quando a gente manda IFC, o pessoal tenta pedir pra gente reduzir a 100 mega. Imagina. Não der. Tem como, Daí a gente tira tudo, né? Então, porque ele não precisa da poltroninha bonitinha. Desliga a poltroninha. Então a gente pode desligar as coisas, né? Sim. Então, o paisagismo deve pesar muito. Desliga tudo. Então a gente vai indo assim. E daí, quando vê o pessoal, tem mais a casca, assim, mais o que eles precisam, né? Então, por isso que eu digo que vai e volta. A gente manda arquivo, pesou, manda de novo. Tira as maçanetas, tira não sei o quê. Então, a gente tem vários motezinhos em que a gente vai tirando as coisas, né? Então, quando vê, tem uma coisa super, parece que peladinha, assim, mas é porque ele fica mais leve, né? Para o pessoal conseguir abrir. E assim, a gente, pessoal, sendo bem sincero, tá? A gente fez um financiamento no BNDES para conseguir comprar computadores para todo mundo. E licenças de ArchiCAD, né? Então, a gente comprou 12 licenças e na época acho que foram 5 computadores que a gente precisava mais. A gente fez um financiamento para conseguir. Mas a gente sabe que não é todo mundo que vai lá e vai fazer um financiamento para conseguir comprar um computador melhor, né? Então, a gente tem que entender que às vezes o pessoal do Hydro tá com Note, né? O Note pessoal abrindo arquivo. A gente tem que entender, tem que
tem empatia, assim, que não é todo mundo que tá com, às vezes, umas máquinas super poderosas. E para eles não é necessário eles terem tantos detalhes também, né? Não, Assim, a gente geralmente, hidrelétrico, eles precisam de alguma coisa de mobiliário para fazer os lançamentos, Sim. mas eles podem muitas vezes olhar em PDF, daí se pesa muito. Hidro precisa ali das bacias sanitárias, né, da pia, só que daí a gente põe em vegetais diferentes, então, tudo que é ornamentação, decoração, mobiliário solto, desliga e deixa só o que realmente o pessoal precisa. Então, a gente tem assim, alguns motes assim, que a gente usa para deixar tudo mais leve, né. Então, aqui é um exemplo de uma prancha de interiores que a gente botou, acho que esse aqui é só do anteprojeto, né? Então, assim, algumas 2 vistas. Aqui, planta baixa, tô aqui, ó, ceguinha. Não quis botar óculos, né, pra não ficar feio. Aqui tem uma planta baixa do térreo, aqui do segundo pavimento, aqui uns renders, né? E aqui só um layoutzinho aqui mostrando os pontos de iluminação que a gente queria, mais ou menos. Né? Então, algumas vezes a gente faz projeto de iluminação também, quando é vinculado a interiores, né? E aqui também, por exemplo, uma planilha de toda a vegetação. Então, isso aqui veio tudo direto também do ArchiCAD. O que eu digo que a gente tem que botar informação? Tá, tu pode ir lá quando tu tá criando, botar um volume. Eu quero um monte de planta aqui. Daí tu vai pegar vai escolher ali um deles, um símbolo 2D, tu vai encher, vai carimbar em tudo que é lugar. Beleza, tu não precisa, né? Para isso tá ótimo, porque tu já entendeu que ali tu quer verde. Agora, quando tu vai para o anteprojeto, tu já tem que pensar, tá, mas qual verde eu quero, né? Quando é para projeto de interiores, a reforma do apartamento do meu amigo, tá, tu já sabe que tu quer uma planta pendente bem linda lá na prateleira dele. Tá, tudo bem, tu pode ir até o final da obra sem saber qual é aquela planta. Depois tu vai com ele lá comprar na floricultura, tu vai pegar a mais bonita. Tudo bem. Agora, quando tu tá fazendo um projeto de paisagismo, que tu precisa de irrigação, tu precisa saber se vai ter sombra, meia sombra, tu precisa que o pessoal providencie areia, solo, todos os tipos para fazer drenagem também. Então, tu precisa de muita coisa, tem que saber o tamanho da raiz, da copa. Daí, lá no anteprojeto, tem que começar a dizer quais plantas são. Né? Então, o projeto de paisagismo, ele tem suas, né, características e tem que ter bastante pensamento. Então, por isso que eu digo, tá, pensa primeiro, teu projeto precisa saber qual é a planta? Não. Então toca a ficha, né? Deixa só o objeto bonitinho, planta ali. Ou não, eu preciso pensar. Daí tu vai parar uma hora e vai pensar. Daí tu vai botar as informações, porque daí depois lá no final, quando tu tiver que dar para o teu cliente uma lista para ele lá na floricultura orçar, ou até tu orçar para ele, já vai sair direto, entendeu? Então, isso aqui tu não tem que pensar quando tu tá criando. Isso aqui tu só vai saber mais ou menos o que tu quer. Agora, lá no anteprojeto, por que a gente diz que nosso anteprojeto aumentou de tamanho? Nosso anteprojeto é realmente, não, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que ir numa floricultura, tu vai ter que ir no Google. Então, tu vai ter que te puxar um pouquinho, mas é nessa parte que aumenta o anteprojeto. Aqui também é mais uma imagem do BIMX, né, que a gente utiliza, vendo a prancha. Então, cada pontinho azul, tu pode clicar nele e ele te leva para a planta do projeto. Então, aqui te leva para as plantas baixas, né, cada pavimento. Aqui te leva, provavelmente aqui está te levando para algum detalhe, alguma coisa assim. Então, isso é bem legal. E a gente ainda também tenta utilizar bastante na documentação, tipo, prancha, a gente também põe vistas 3D, corte perspectivado, tudo que a gente vê que vai ajudar a pessoa a entender o projeto. Então, a pessoa ainda pode ver em 3D a prancha, né? Então, essa prancha aqui, tô olhando agora ela em 3D e pedindo para fazer o corte. Né? Tudo isso é no mesmo modelo. Daí pode dar zoom, pode passear. E aqui é uma imagem que foi tirada ano passado, do Flow, sendo construído. Do FabLab ainda não tinha terminado, agora o FabLab já foi entregue. Então, acho que eu vou dizer bem sincero, assim, foi quando a gente viu essa imagem que a gente teve um impacto do tipo, meu Deus, isso é muito legal. Né? Então, aqui o Plex, ele já foi entregue, também foi entregue agora em abril ou maio, foi entregue... Uau! E aqui os projetos continuam crescendo, o FabLab também foi entregue ano passado, o Flow está em construção também. Então, assim, foi bem bacana, assim, quando a gente viu essa imagem, a gente ficou bem impactado, né? A gente brincou, agora só falta fazer a catedral, porque daí virou Brasília, né? É a Brasília da ideia 1. Ó, a Jordana está dizendo que ao vivo é mais lindo ainda. É, incrível. Agora sou, né, suspeita para falar, mas é realmente muito incrível. E daí a gente brincou aqui tirando uma foto com o Gabriel, não sei se vocês conseguem ver o Gabriel aqui ainda brincando no escorregador do parque, né? Então, tipo...
Ai, gente, é isso aí que a gente trouxe para. Queria mostrar um pouco assim um pouco de tudo, né? Sei que é difícil mostrar tudo, mas queria mostrar assim que tem realmente são vários níveis assim de que a gente pode interagir com o BIM, né? Então, assim, acho que eu queria que ficasse isso muito claro, né? Existe o BIM ferramenta. Então, assim, tu tá mexendo em ArchiCAD, tu tá mexendo em Revit, no teu projeto de arquitetura, tu tá fazendo BIM. Tu tá fazendo o BIM como ferramenta pro teu projeto, né? Agora, não, tu dominou, tu mudou o teu projeto, tu tá dominando várias outras coisas, tu tá fazendo um processo, tu tá fazendo o processo BIM. Quando daí tu extrapola ele, vai para fora, vai para obra, vai para complementar, troca FC, daí tu tá fazendo um BIM sistêmico, né? Então, existem os níveis de BIM. Eu queria fazer uma pergunta até agora que eu acho que encaixa bem. E como é que está sendo agora no home office, pandemia, com o BIM, com o escritório, com essa população toda, esses projetos todos? Como então, quando a gente resolveu que a gente ia fazer, que ia ser home office, foi logo lá no começo, porque a gente tinha muitas pessoas que eram um grupo de risco ou moravam com pessoas do grupo de risco, né? E então a gente nem piscou, assim, sabe? Não foi uma coisa, não. Vamos lá, pessoal, tem que ser, a gente vai ter que fazer isso acontecer rápido. E para nós, a gente tem um relacionamento muito bom com a Graphisoft. A Graphisoft tem uma assistência técnica muito boa. A gente ligou para eles e assim, ó, pessoal, a gente vai entrar em home office, né? Eles são lá de São Paulo, né? A gente vai precisar de ajuda de vocês, o que vai ser feito? Então, no começo, eles também não sabem, né? Ninguém sabia como que ia ser direito, mas eles no começo, olha, tentem baixar tudo para os desktops, porque a gente tem tudo no servidor do escritório, né? Que se conecta através da internet, né? Então, todos os nossos computadores são cabeados, porque fica mais ágil, né, do que o Wi-Fi. Só que, imagina, todos os computadores vão ter que ir para casa. Então, a gente vai ter que utilizar, vai ter que ser através de uma rede, né? Então, a gente abriu, ao mesmo tempo que eles pediram, ó, tentem botar tudo nos desktops e utilizar assim, quanto menos utilizar a rede, melhor, porque vai estar todo mundo indo para home office, todo mundo vai, por isso que eu digo, né, minha internet em casa não tá boa, porque todo mundo lá no Bonfim foi para home office, então a internet ficou mais fraca mesmo, acontece, faz parte, né, mas tentem botar tudo nos computadores de vocês. Então a gente pegou as líderes de projeto, porque são os projetos grandes, né, de desenvolvimento, e os líderes da criação, e se dividiram, ó, pessoal, tu vai pegar esse, então a gente se organizou, pediu para o nosso pessoal do TI, que a gente contrata, né, um pessoal de TI, e eles fizeram acesso VPN para todo mundo, que é como tu acessa, então, uma rede de qualquer outro lugar, né, então eles abriram acesso para todos os arquitetos, estagiários, todo mundo levou os computadores do escritório, a gente confiou, assim, ó, pessoal, as máquinas são dos escritórios, mas a gente sabe que tem gente que nem notebook às vezes tem em casa mais, né? Então todo mundo, teve gente que levou de Trenzurb para Harmonia, não sei para onde, foi para todo lugar os computadores, né? Mas deu tudo certo, tá todo mundo hoje home office. A gente tem uma arquiteta só que ela acaba indo para a ideia 1, porque ela tem bebê em casa, então ela falou, gente, eu não consigo trabalhar com bebê em casa, porque ele vê ela, ele não entende que ela tá no horário, né? Eu estou no horário arquiteta, estou no horário mãe, ele não entende, então ele quer ela toda hora, ela realmente tira umas horinhas do dia ali para ir para o escritório conseguir trabalhar, e o restante está todo home office. Então a gente abriu esse VPN, todo mundo tem acesso à rede do escritório, e no começo, então, a Graphisoft pediu para a gente baixar os projetos nos computadores, mas aí com o tempo a gente precisou, né, eu entrar ao mesmo tempo no projeto, então eles nos liberaram licenças emergenciais, né, então isso foi muito bacana, todo mês eles nos dão as licenças emergenciais também para não ficar dependendo da rede, né, porque isso acontece muito, minha internet está fraca, daí o meu software não lê a chave de acesso, então a gente tem essas licenças emergenciais até o fim da pandemia, a gente vai continuar utilizando elas. E assim, muita calma, né? Muita paciência, os nossos clientes todos entenderam. Teve entrega minha que atrasou e nossa, gente, pedi mil desculpas, eu não estou conseguindo fazer upload das pranchas, né? E os clientes, assim, todos foram muito tranquilos, não, a gente sabe, a gente entende, manda segunda-feira sem problema, né? Então, assim, eu acho que está tendo uma grande, pelo menos eu sinto, assim, que da minha parte, está tendo um grande entendimento de todo mundo. Todo mundo sabe que não é fácil, todo mundo entende que a gente precisa de internet, né? Acho que é o primeiro. E a gente precisa estar bem também, né? Então, assim, teve reunião nossa que teve gente que não conseguiu entrar por causa que estava a internet tão ruim que gente, não vamos forçar. O pessoal, né, entrava, caía. E daí a gente, não, vamos marcar para amanhã. Então, assim, teve de tudo, sabe, nessa pandemia. Mas, assim, tá sendo uma experiência bem legal por causa das pessoas, né? As pessoas são muito, né, muito
empáticas, estão colaborando. A gente está tendo, assim, a gente tem um grupo na nossa agenda do Google, ali do escritório, que está sempre aberto para quem quiser entrar e papear, tanto que antes de eu entrar aqui na reunião, os guris, Tini, tá tendo happy hour ali no grupo, entra. Eu entrei só para dar um oi, falei, gente, não, eu tenho que me preparar para minha palestra. Então, assim, super legal, sabe? E toda semana também no escritório, toda quarta, das 5 às 7, a gente tira essa 1h30, 2 horas que dá para conversar, para bater papo em dia. Daí, às vezes a gente fala, vocês viram a nova norma que veio, agora a acessibilidade foi revisada. Ou mudou a altura do guarda-corpo, daí a gente fala de coisas mais técnicas. Mas teve uma que ninguém mais estava com saco, todo mundo, gente, vamos fazer uma só sobre séries e filmes do Netflix. Não podia ser de outra, porque um não assinava, não, tem que ser tudo da Netflix, porque todo mundo assina, daí todo mundo pode ver. Então a gente ficou 2 horas falando sobre filmes e séries. Mas é super importante, porque a gente precisa também dessa coisa assim mais humano e menos, às vezes, trabalho, assim, sabe? Então, a gente tenta manter, porque a nossa equipe é grande, né? A gente não quer que ninguém se sinta, assim, desamparado, se sinta trabalhando sozinho, né? Então, tem sido uma dinâmica bem, bem interessante, assim, sabe? Tu dorme? Sabe que tu não é a primeira que me pergunta isso, mas eu durmo, gente. Eu durmo, juro que durmo. E vejo séries, põe tudo em dia. Não, é que agora tem essa coisa de ir voltar no tempo, né? Que o Dark nos ensinou, que de repente a gente pode estar usando, pode estar aplicando aqui. Podia, né? Podia, mas não, eu ainda preciso dormir. Precisamos ir, né? Preciso, para se manter o minimamente saudável. Com certeza, né? Com certeza. Ai, gente, mais perguntas para Cristine. E eu acho assim também, quem quiser comentar sobre coisas que aconteceram e ao longo da semana toda, assim, até trocar uma ideia com a Cristine com relação a outras coisas de outros dias. A Cris foi uma das respondentes da pesquisa da Juliana e da Esther, né? Lá quando elas coletaram dados dos escritórios, a Cris foi uma das que respondeu para elas. E, esse logo quem fez? Umas dúvidas aleatórias. Vamos ver, tá me dizendo. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente fez algumas coisas de comunicação? A gente tem a Nave. A Nave, ela surgiu de uma parceria que a gente fez com a Carol Freire, que ela fez o nosso logo. E ela acabou entrando para a Ideia 1, daí a gente construiu a Nave, né? E então a gente faz hoje também trabalha com comunicação visual para os empreendimentos. É tudo para ramo do mercado imobiliário, né? Mas que bom que você perguntou, é porque acho que gostaram, né? Porque eu adoro esse logo. E os nomes, também perguntaram sobre os nomes dos empreendimentos. E os nomes dos empreendimentos. E foi uma das coisas também que a gente quis, fez a Nave, né, que é como se fosse uma spin-off do escritório, né, uma empresa 2, assim, do escritório. Essa empresa, na verdade, a gente fez porque, assim, a gente pensava num projeto, estou tentando lembrar, tá, agora, assim, de algum projeto bem específico, mas, assim, um exemplo que uma vez aconteceu, tá, a gente fez um projeto todo pensado, toda uma dinâmica e tal, daí chegava o pessoal do marketing lá no final do projeto, que não conversava com a gente não tinha nenhuma interação, e daí criava um nome assim, nada a ver, sabe? Uns nomes bem bizarros, e a gente ficava numa não acredito, olha esse nome, que mico esse nome pro projeto. E daí a gente pegou, em um dia, tá? Aconteceu isso, é verdade. Um pessoal do marketing pegou e chegou pra gente e falou assim, ele fez o folder quadrado. E a nossa planta era super, assim, horizontal, super retangular, assim. E ele chegou, e daí ficou super estranho, porque daí a planta ficou muito minúscula, né? Pra caber no folder quadrado. E daí eu lembro que ele chegou pra gente e falou assim, pois é, né? Na próxima vez faça uma planta mais quadrada. Como assim? Não acredito! Eu não acredito! Gente, história é muito real essa história. E então, assim, o pessoal nos sugeriu fazer plantas mais quadradas para se adaptar ao folder de venda. Então, era uma coisa, assim, muito absurda, sabe? Então, a gente começou... a gente se dedica tanto ao projeto, a gente sempre tá envolvido, e sempre tinha uns nomes, assim, que rolava, assim, internamente, assim, que a gente brincava, por que a gente não dá nome, então, para os projetos? E daí foi mais ou menos assim, foi uma junção de coisas, mas não, os nossos projetos passados, nenhum a gente deu nome. A próxima vez compra os terrenos vizinhos, muito bom, Pois é, porque eu não pensei nisso, se eu soubesse como é que o folder era, né? Não, gente, planta quadrada não, planta quadrada é ruim. Eu brinco, sala quadrada não dá, né?
Não dá. Exato. Ó, o escritório faz projetos para fora do país? A gente ainda não fez nenhum, não, mas adoraríamos, né? Mas Adoraríamos. a gente não fez ainda. Isso é um convite? Se isso for um convite, pós-pandemia, nos chamem. Mas não, a gente não fez ainda nenhum. Achei interessante, o Guilherme botou aqui, vendo tudo isso, hoje me fez pensar seriamente em migrar do Revit para o ArchiCAD, tudo Olha tão só. lindo. Mas assim, ó, vou dizer para vocês que eu conheço trabalhos tão lindos quanto em Revit. Então, assim, se tornem bons. Não, eu concordo, também acho. Isso, se tornem bons em Ah, algum. para, Raquel. A Raquel ali, a Raquel. Ai, Raquel, desculpa, mas tem. Ai, não, Raquel, desculpa, é só ArchiCAD mesmo. Não, eu honestamente, eu acho o ArchiCAD mais para arquitetura mais interessante. Assim, é que ele é para arquitetura, ele não tem essa, ele não nasceu para ser também hidro e também elétrico, não, ele é para arquitetura. Né? Até porque ele já era, quando tu falou que eles eram muito diferentes naquela época, o ArchiCAD era muito melhor. Não tinha, assim, ele era muito mais para projeto arquitetônico, porque ele já era, na época do CAD ele já era. Então, pergunta para a Tini qual a gente deve... é que a gente tem uma discussão agora sobre se a gente vai ensinar Revit ou se vai ensinar ArchiCAD no curso. E aí? E aí não temos resposta, estamos aí abertos a sugestões. Se vai ser ou ArchiCAD ou Revit. Na verdade, assim, a gente mudou de currículo recentemente, né? Ano passado para cá, e agora a gente tem uma disciplina que já está prevista, mas ainda não foi ofertada, que é expressão gráfica 3, que ela é Revit, não, ela é BIM. O que a gente ensinava antes era AutoCAD. Então, por isso que eu disse Revit, que o normal seria a gente migrar automaticamente para o Revit, porque já tem o pacote, né? Aquela coisa assim, o Autodesk ganha nisso, mas como a gente entende do assunto, a gente está se perguntando, será que é? Será que não é? No nosso curso tem metade das pessoas usando cada um, assim, então não é uma coisa que a gente tem certeza, vamos migrar para o Revit, não, a gente está pensando, a gente quer saber. Então, eu vou ser time ArchiCAD, óbvio, né? Óbvio. Mas eu acho que é bem isso como vocês falaram, acho que vocês têm que dominar alguma e seguir nela, porque vocês vão tirar bons frutos de ambas, com certeza, né? Eu fiz aula de Revit, tá? Porque pro mestrado eu fui monitora da aula de representação gráfica do Janderson, que o Janderson é muito maravilhoso. E era Revit. Então, o que eu fazia? Eu aprendia, ele dava aula de Revit, eu aprendia rapidinho e ia ajudar a galera, né? Então, claro, como eu já sabia BIM, então tinha essa facilidade para mim, né, de conseguir fazer as coisas mais intuitivo, assim, com o Revit. Mas eu combinei com o Janderson, assim, falei, Janderson, vou fazer o seguinte, tu vai dar aula para eles, eu vou fazer a tua aula e ao mesmo tempo vou fazer no ArchiCAD e ainda vou ajudar eles, né? Então, ficava assim, super concentrada, fazendo tudo super rápido. E daí eu falava assim, mas eu quero a cada 3 aulas ou 2 aulas, eu quero mostrar para eles o mesmo projeto que eles estão fazendo no ArchiCAD. E dele, claro, super bacana, ele é super aberto, né? Claro, super bacana, nossa, o pessoal vai adorar, vai aprender muito. Deu, então tá, beleza. Gente, quando o pessoal lá ficava 3 horas a aula, não me lembro, mas ficava lá fazendo a aula, e suava, e fazia no Revit, meu Deus, e eu fazia no Revit rapidinho, no ArchiCAD. Chegava no final da aula, tá, pessoal, agora eu vou mostrar o que eu fiz no ArchiCAD. O pessoal queria se matar. Eu nunca me esqueço quando foi a aula de escada. E daí eu peguei e mostrei a escada no ArchiCAD. Eu juro que daí dessa eu fiquei, eu sacanei o professor, coitado. Fiquei assim, porque foi ridículo, né? Eu fiz a escada em 1 segundo, né? E o pessoal ali, a aula inteira fazendo escada e não conseguia, e era um terror. E muito rápido eu fiz, deu nem que o Janderson ficou assim, não sei nem o que dizer, né? Pessoal, que vergonha, tipo... Mas, então assim, eu acho que o Revit tem muita coisa boa, mas eu não gostei, assim, sabe? Eu pegaria coisas do Revit e pedia pro pessoal da ArchiCAD botar, assim, pouquíssimas coisas, sabe? O pessoal tá dizendo que tem que juntar os dois, mas isso não vai acontecer, galera. Quem sabe um outro. Eu nunca mexi no da Bentley. Tu já mexeu? Não mexi. A gente tá com um colega lá no GT BIM, que ele trabalha, o Rodolfo Fork. Ele trabalha com... É bem legal. Ele trabalha com
grandes instalações de infraestrutura, né? Então ele pega assim, ele, por exemplo, pegaria o Parque Una, no caso, ele pegaria e faria tipo, onde vão passar os esgotos, onde vão passar todas as fibras óticas, onde vai passar, sabe? Tipo, ele faria toda aquela parte do que fica debaixo do solo que a gente não vê, né, da cidade. E ele tá indo pro Bentley, ele tá saindo do Revit, ele não quer mais o Revit, e ele tá indo pro Bentley. Eu não cheguei a perguntar para ele especificamente por quê, mas ele queria, não quer mais o Revit. E daí o ArchiCAD não faz isso, né? Não é o métier do ArchiCAD. Né? Não. Eles têm o AutoCAD City, né? Que é que faz esse tipo de coisa. Daí tem alguma coisa assim, isso. Gente, estamos chegando ao fim desse... Gente, eu não sei nem que horas são. Olha 8:55. Então. Mas assim, gente, eu acho que a gente cresce, a gente fica com o cérebro meio fervendo, assim, sabe? A Morgane ontem já trocou umas ideias comigo de ideias de coisas para os orientandos, e a gente já criou o grupo de BIM, de auxílio interno da Ubra agora. Então, assim, muitas coisas aconteceram nessa semana, motivados por tudo que a gente assistiu, e muitas outras coisas ainda vão acontecer, e que essa colaboração entre mercado e academia aconteça cada vez mais. A gente sabe que vocês querem e a gente quer também, né? Então, a gente precisa mover essas montanhas. Não, com certeza. Não, e o que precisarem de ajuda, podem contar comigo. Eu tenho muito prazer, assim... Bom, primeiro que eu sou super tagarela, né? Não parei de falar um minuto. Mas eu adoro, assim, compartilhar. Eu tenho muito prazer, assim, tipo, ver o pessoal, assim, às vezes o pessoal vem me cumprimentar e fala, vi tua palestra, ou tal coisa que tu falou mudou muito o que eu pensava. Principalmente, assim, de conseguir trazer conceitos que a gente aprende na faculdade. Às vezes a gente fica um pouco desolado, assim, quando vai para o mercado de trabalho, sabe? E a gente sempre tem esse exercício de tentar trazer para a vida real, trazer para a prática, sabe? Eu acho que isso é muito legal, assim. Pelo menos eu me inspiro muito quando vejo outras pessoas falando, né? Então, que precisarem, contem comigo. Para docência? Então, primeiro eu preciso do meu canudo do mestrado, né? Daí eu vou pensar. Mas eu consigo ver, assim, quando eu faço os treinamentos aqui de ArchiCAD com o pessoal da Hub, eu amo, tenho muito, assim, fico muito feliz, sabe, em conseguir ensinar. E eu gosto bastante, não sei, vamos ver. Será que tem uma vaga aí na Ubra para mim? Vamos falar sobre isso em off, porque senão a gente vai começar a chorar aqui, né, Morgane? Não chorem. Vamos falar sobre isso. Pós-pandemia a gente conversa. É isso, a gente conversa, definitivamente a gente precisa conversar. Mas então, assim, gente, muito obrigada a todos que compareceram todos os dias, o pessoal que está comentando direto sobre todas as apresentações e né, sendo inspirado, se deixando inspirar, assim. É preciso coragem para trilhar os caminhos todos, essas pessoas todas que nos mostraram coisas maravilhosas. Vocês podem ter certeza que nada foi sorte. A sorte tem que encontrar a gente trabalhando, dizem, né? Então, fazer a nossa parte sempre. E estar aqui olhando a palestra é uma das coisas que a gente pode fazer, cada vez subindo um degrauzinho, e a gente se torna cada vez profissionais melhores. E mais que isso, a gente se inspira a ter mais prazer pela vida, né? A fazer as coisas melhores pelos outros, sermos melhores arquitetos e cidadãos mais éticos e etc. Não só arquiteto, cidadão, né? Sim, com certeza. O contrário do meme. Cris, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Assim, na tua pessoa também volto a agradecer a todos que tiveram aí nessa semana, e os profs que acompanharam, a Morgane, que ajudou super aí e foi responsável pela palestra de terça-feira também. Ela é empolgada que nem eu. A gente agora se achou na disciplina de projeto 7 lá. Agora eu quero ver o que essa Ubra vai, assim, ó, vamos causar nessa Ubra. Tá? Que legal. Vamos moderando. 8.000 vezes. A professora Márcia agora abriu a câmera, nossa chefa nova. Essas mulheres vão dominar o mundo, galera. Só quero
E um beijão para todos. Cris, muito obrigada 1000 vezes, tá? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Adoramos. E boa sorte para todo mundo aí. Muito legal, fiquei muito feliz com isso beijão. mesmo. Boa sorte. Beijão. Tchau.